Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga. Sou Nando Stuck, estamos aqui com mais um podcast ao vivaço aqui na Twitch pra vocês. E hoje, cara, eu trouxe uma galera aqui, que eu tô muito ansioso de bater um papo, de conhecer mais sobre eles. Eu que tive a oportunidade de zerar ao vivo com vocês game Hiding Shelter, né, que é um jogo muito bom, um jogo indie, né, de terror que eu sou tão apaixonado. E hoje eu trouxe aqui o Renan e o Thiagão para bater esse papo. Se apresenta aí, seus lindos! Fala, Nando. Obrigado aí pelo convite, né? Você sabe que a gente ficou super feliz em estar aqui contigo. E vamos falar um pouquinho aí do jogo, da nossa trajetória aí com games, o que a gente gosta de fazer e um pouquinho também do que as pessoas querem, enfim, o que o pessoal quer ouvir mesmo. E tem umas histórias também estranhas aí sobre o jogo que a gente tem que contar, né, Thiago? Opa, com certeza. Agradecer novamente aí pelo espaço e vambora aí pra essa... Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, pelo amor de Deus. Cara, você não faz ideia o quanto que eu fico feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui conversando com essa galera. Porque assim, como a gente tava até comentando antes de começar o nosso podcast hoje aqui, que é domingão, né, mano? Domingo normalmente a gente tira pra família, a gente tira pra descansar. E nós estamos aqui, velho, uma vibe louca de poder bater um papo e conhecer o trabalho de vocês. Eu, quando falei, né, pra galera do meu grupo que eu ia chamar a White Vortex, né, que no caso são vocês dois. É vocês dois, né? Não tem mais ninguém, né? É os dois, não, White Vortex. Somos nós dois. Nossa senhora, então aqui olha... É o White e o Vortex. Muito bom, cara, o White e o Vortex. E, cara... E trazer vocês, vai falar, nossa, não acredito, cara, adorei aquele jogo, é um jogo muito bacana tal, que eu fiz ao vivo. Então, eu fiquei realmente bem feliz quando vocês aceitaram. E, de cara, eu quero aqui agradecer muito vocês terem aceitado e estarem aqui no meu espaço, que é o PTJ, que é um espaço que eu amo fazer, um espaço humilde, né? Onde eu tenho toda a minha galera aí, eu costumo falar que a minha tribuzinha, né? A minha galera que tá aí comigo, então muito obrigado. Eu que sou professor, vai fazer agora 15 anos já, e streamer há 6, então eu adoro fazer, tanto da aula quanto também conversar e fazer jogos e mostrar os jogos das pessoas. Então, nada melhor do que ter devs brasileiros para poder falar das dificuldades, das coisas boas, ruins, difíceis, boas, até falar tudo ao mesmo tempo aqui com a gente, né, mano? Muito bom, obrigado mesmo, hein? A gente que agradece aqui novamente, Nando. E a casa é tua, você que manda, a gente tá aqui só de visita. Então, isso, o manche aí é teu. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui perguntar se o meu áudio aí pra galera no ao vivo está bom, porque eu tô testando um aplicativo hoje aqui pra tirar o ruído de fundo, tá chovendo muito no fundo, então confirme aí pra mim, por favor, se o áudio está bom. Tá ótimo? Então fico muito feliz com isso, tá? Se estiver muito alto, muito baixo. Lembrando que a gravação desse podcast, ela rola. Eu gravo esse podcast, ele vai direto pro YouTube com ele inteiro e depois em pedaços, igual os podcasts hoje fazem aí na internet, né? Então são trechos, né, do podcast que eu vou estar colocando no YouTube durante a semana. E, obviamente, até para divulgar mais o trabalho pra galera que quer assistir um vídeo mais curto. E também quem quiser ouvir o podcast em todas as mídias nacionais, tá? Todas, tá? Google Podcasts, Castbox, né? Spotify, todos, Deezer, todos estão aí o PTJ, beleza? Então, áudio e vídeo completo. Também fiz aí a cara nova, hoje uma cara nova, olha só como é que tá bonitinho aí, né, todo estilosinho, né, o nosso sistema de podcast, cada dia evoluindo mais, tentando melhorar mais pra vocês, tá bom, meus queridos? Vamos lá, quero dar um oi também pra galera do chat aqui, vamos ver quem tá com a gente aqui, ó. Larinha, um grande beijo pra você. O Heavensberg, é isso? Heavensberg, muito obrigado, obrigadão mesmo. Vamos ver quem mais tá aqui. O Vieira Guilherme, muito obrigado. A Pampam, minha coisa rica, meus grandes subs aí, a Larinha, a Pamela estão aí, meus subs Prime, obrigado, mano. O Dalgerzinho, bom dia, boa tarde, tudo bem, meu querido? Joelma Neri, bom dia, Joelma, tudo bem? Vamos ver quem mais está aqui com a gente. O Tecarv, aí, salve para a live. Eu interajo demais com o chat, tá, galera? Sempre tô aí falando com todo mundo aí no chat. Muito obrigado, tá show de bola, tá legal? Fico feliz. Lembrando também, pessoal, obrigado aí, o Dalgerzinho, por ter seguido o nosso canal. Um detalhe interessante é que quanto mais você fica assistindo a live,
mais pontos você ganha. E esses pontos você troca na nossa loja virtual, galera. É só colocar aí @loja, que você vai ter livros e jogos pra poder pegar com esses pontos. Eu sou professor, tem que dar livro, né, galera? Fala aí, Thiagão, fala aí, Renan. Tem que dar livro! Tá certíssimo. Tem que ajudar essa galera a ler mais essa vida, rapaziada. Muito obrigado aí, Milequete, muito obrigado por ter seguido o canal também. Valeu mesmo, o Linzor, valeu mesmo, todo mundo tá chegando, inclusive vocês dois, meus queridos. Qualquer um que tiver aí no chat que vocês conhecerem, manda aquele salve agora, manda um grande beijo aí. Eu vi que tem a mãe de alguém aí, eu não sei. Manda um beijo aí, mano. Pelo sobrenome, eu acho que eu sei que é da família ali do Nery, do Thiago. Então, É a tua mãe, Thiagão? Minha mãe tá no chat aí. Tua mãe, cara. Tem minha irmã também tá aí. Irmã também. Meu cunhado também tá aí. E tem mais gente aí no chat aí também que é conhecido nosso, né, Renan? Que da hora, cara. Não, então, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Deixa as coisas Fico andarem aqui. muito Explica contente. quem é. Bom, ô Thiagão, tamo junto nessa, porque a minha mãe, a Isabel, ela é conhecida por todos, porque ela entra em quase todas as minhas lives também, tá? Então tamo junto, viu, irmão? É igualzinho aqui também. O amor de mãe é pra sempre mesmo o negócio, não tem jeito, cara. Muito massa isso. Ó, um grande... Como é que chama sua mãe aqui? Como é que é o nome dela? Joelma. Joelma, ó. Um grande beijo pra você, Joelma. Parabéns aí por esse filhão esforçadão aí, fazendo um trampo maravilhoso. Prazer imenso estar com ele aqui. Pô, demais. Obrigado mesmo. De coração, mano. Bom, então vamos começar. Vamos nessa. Vamos falar sobre todo esse trabalho, né? Da onde começou, é esse que eu quero já entender de vocês. Quando que começou e como é que vocês tiveram a ideia de iniciar a White Vortex, que é a empresa indie de vocês de jogos. Então, quando começou, como é que foi essa ideia? Vamos lá. Vamos lá, começa aqui então, né, Thiago? Então, na verdade, a White Vortex a gente começou, na verdade, acabou que eu comecei, né? Comecei para poder lançar o meu jogo chamado Order from Chaos, né? Ou Caos, depende, né? Que é um RPGzinho bem simplesinho, mas leva umas 25 horas aí pra pessoa zerar, com uma história bem longa, na verdade. E aí eu publiquei na Steam e levei 2.000 horas, né? Aprendendo, dando uma forçada ali no JavaScript também. E aí, então, o Thiago, né? Que a gente já se conhecia, gostou do trabalho, achou legal e falou, pô, acho que eu consigo fazer umas coisas mais maneiras aqui com isso. E trazer mais conteúdo, né, pro trabalho de desenvolvimento de jogos, já que ele, por si só, ele é programador, né? Eu não tenho essa base de programação, ele tem. Então, a gente acabou unindo um pouco, né, esse lado meu de criação mais textual ou mais artístico e um lado dele mais de programação que também tá vindo meio que pro lado artístico também das coisas, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente acabou unindo um pouco o operacional com a criação, e com isso a gente resolveu criar um jogo, né? E falou, pô, não, a gente quer fazer um jogo, vamos fazer ele em 3D, só que a gente entendia que o nosso escopo não era para fazer um escopo do tamanho de um GTA. Nós éramos 2 pessoas, nós somos ainda 2 pessoas fazendo o jogo, né? Então, nesse meio tempo, a gente falou, tem que ser algo curto, mas que a gente consiga entregar. Então, a gente resolveu pegar um curta-metragem que eu acabei escrevendo na época de uma pós em cinema que eu fiz há um tempo atrás, e falando, vamos adaptar isso para um jogo. E foi quando o próprio Hidden Shelter nasceu. Então, aí o Thiago veio trazendo algumas ideias de mecânica, eu acabei trazendo uma parte mais do roteiro, mais da criação da história, e a gente começou a trabalhar isso em conjunto. E aí foi assim que não só nasceu a White Vortex, mas nasceu também o Hidden Shelter, né, Thiago? Isso, com certeza. Foi aí uma história conjunta aí da gente aí, pensando desde do nome do jogo, cada detalhe foi pensado junto, a gente conversando, tirando às vezes uns papos meio doido, assim, que as pessoas olham de fora e falam, isso é papo de doido, né? A gente conversando, 3 da manhã a gente lá, que nome a gente poderia nomear o nosso próximo jogo, né? Então foi assim, ó, a loucura total, né? A gente saiu desbravando aí pra tentar entrar nesse mundo aí e 8 meses depois, 7 meses depois, é isso aí, né? Estamos aqui, né? Foi. Caraca, então a produção do game, ela tem só apenas 7 meses. E aí é bom também frisar, né, Thiago, que foram 7 meses de horas livres, né? Isso. E de finais de semana. Porque não foram horas de dia normal, né? Foram realmente todo o tempo livre que a gente tinha, a gente usou em prol do jogo pra criar esse objetivo nosso, né? Que era lançar o jogo. Mas aí, lê do engano da gente achando que o trabalho tinha terminado quando a gente lançou. Né, Thiago?
Eu acredito que até piora, né? Porque quando você lança um jogo, aí você tem o feedback do público, cara. E aí vocês querem consertar, logo em seguida já dá aquele update, né? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu joguei a primeira versão dele, que é inicial, ela tinha acabado de lançar. Eu lembro que vocês estavam comigo lá no ao vivo, inclusive eu estava com um problema em abrir, olha só que loucura, não era por causa do jogo, era por causa do meu, eu tenho o Oculus Rift S, e o jogo tava abrindo como VR, cara. Não, isso foi assustador. Assustador. Assustador pra gente. Eu tenho que dizer que foi a senhora Epic aí, Epic Games, que deu essa como é que eu vou dizer? Não é falha, essa né? Ela tinha essa trollada na gente. Porque, explicar rápido, é uma lista de plugins de mais de 100. É uma lista enorme. E aí tava marcado lá, os VR tudo marcado já vinha como um padrão marcado. E eu nunca tinha visto isso. Né? Que loucura, olharam uma lista de mais de 100 plugins lá que tá marcado os VR já como padrão. E aí eu expliquei correndo e fiz uma versão logo depois, à noite, lá 2 da manhã, tava fazendo uma versão tirando os VR. Cara, e você vê que coisa, porque quando eu comecei, eu falei pra galera, hoje eu tenho um jogo, eu tava muito animado na hora. Falei, galera, hoje nós temos um jogo de terror brasileiro, porque eu amo jogo de terror brasileiro, e todo tipo de jogo BR, eu sou extremamente animado, assim, porque eu sei o quanto que é difícil uma empresa independente hoje conseguir disseminar o seu jogo no Brasil. O nosso país, ele não tem o costume, ele tá criando agora o costume de valorizar empresas independentes, né? E eu sou um canal que desde lá do início, quando eu tinha 15 seguidores, eu sempre trazia terror indie, eu sempre trouxe, eu gosto de fazer isso. E eu falei, galera, hoje nós vamos falar sobre um jogo indie brasileiro. Aí vou abrir, não entrava o jogo. Brecava o jogo, ele entrava com tela expandida e aquilo falava, como assim? É uma 3080, não tem como não rodar o jogo, né? E o jogo ficava com 2 FPS, eu falei, cara, como assim? Aí o Thiagão entrou, falou, mano, vamos fazer um negócio, vamos fazer... Aí eu parei a live, óbvio, porque se eu faço isso na live, o que a galera ia pensar? O jogo é ruim. É a primeira coisa que a galera ia pensar. O jogo é ruim, o jogo tá bugado. E não era jogo. Não era, eu percebia que não era do jogo. E eu até falei, galera, eu vou derrubar a live, eu vou ajeitar o game e eu vou voltar. Porque eu até poderia falar assim, galera, foda-se, vou pra outro jogo. Eu poderia. Só que eu falei, não, eu tenho que ter o respeito pela empresa, eu tenho que ter respeito pelo jogo. Então eu derrubei e aí eu fui tentando. Aí, mano, eu falei, calma lá. Eu tô percebendo que tá abrindo, toda vez que eu vou começar o jogo, ele tá abrindo uma mensagem do Oculus Rift, cara. A hora que eu vou ver, dito e feito, cara, eu tive que desplugar o Oculus Rift, aí rodou perfeito. Foi um mau trabalho de detetive, né? Muito. Eu, Thiago, assim, ó, a live ali, tava um problema. A Laria tá falando, eu lembro, eu tava lá, porque, cara, foi o maior rolo na hora, mas depois, beleza, funcionou, abri a live e aí eu zerei de uma vez só. Aí comecei a jogar, até zerar. E assim, um jogo que eu... logicamente, nós temos sempre que ter uma visão mais crítica, nós jogadores e principalmente produtores de conteúdo. Existem algumas coisinhas que podem melhorar, é óbvio que sim. Se no AAA tem como melhorar, imagina no indie, né? Mas é o que eu sempre, mas é o que eu sempre falo pra galera. Vocês estão falando, nós estamos falando aqui de uma empresa de 2 pessoas que trabalharam 7 a 8 meses em horas vagas, porque vocês têm o seu emprego, depois eu quero até perguntar o que vocês fazem além da White Vortex. E aí, cara, eu falei assim, galera, vocês têm que analisar o jogo indie de uma forma diferente do que você analisaria um Resident Evil 8, por exemplo, que vai lançar em maio. Porque o Resident Evil 8 é de uma empresa gigantesca, por mais de 1.000 e tantas pessoas que fizeram o jogo. Então não tem como você querer comparar isso, né? Fica impossível. Então, diante ao meu critério de avaliação, eu sempre penso assim, bom, o que o jogo se propôs a me dar? Ele me deu o que eu esperava? Me deu. Foi um jogo de qualidade incrível, gráficos fantásticos, porque sinceramente, cara, a engine do jogo é fantástica, ela é muito boa, né? Você pega a Unreal, né? A Unreal é bonita, ela é uma engine muito bonita. Eu quero até perguntar pra vocês também, daqui a pouquinho, mais sobre a engine e tal. Então, assim, o jogo dublado, um jogo que tem os seus cuidados, uns puzzles muito bem pensados, isso dá uma longevidade maior pro game, uma dificuldade maior pro game. Um jogo que me desesperou em muitos momentos, soltei muitos gritos jogando ele, né?
O jogo tá rolando aí de fundo. Eu Não, desesperei. e é bom estar falando desses momentos de susto, porque certamente muitos momentos que você ficou assustado, que foi lá com a nossa monstra, você tá falando aqui com o Thiago, que é o dublador da monstra. Né? Ele senhora. Chegava lá pra fazer os gritos da monstra. Olha a explosão da mente aqui, ó. Pá! Eu acho que os vizinhos me odeiam. Com certeza. Tenho certeza. Queriam expulsar ele do prédio, era uma coisa horrível. Caraca, inclusive o Thiago tava até comentando comigo antes da gente começar o nosso pod, né? Ele falou sobre que ele tinha uma banda, cara, de black metal, heavy metal, não sei qual que é banda que você tinha. Conta aí, Thiagão. Manda bala, mano. Fala pra nós. Eu tive realmente uma... Na verdade, não uma. Participei de 2 bandas de metal. Uma de metalcore e outra de death metal. Então foi uma época louca da minha vida aí no passado. Cheguei a me apresentar em alguns shows aí bem pequenininhos assim, né? Aqui no Brasil até o metal é difícil tanto quanto uma empresa de jogo também. Olha, pau a pau aqui o negócio, viu? É tão difícil quanto. Mas, ô, Thiagão, vou te dar uma dica, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. A partir de amanhã, você começa a tocar um funk semi-nu, cara. Você vai ficar, assim, ó, muito sucesso, cara. Você vai rico. Rico, mas rico. Assim, ó, vai ficar rico. No Brasil, irmão, quanto mais porcaria você fizer um serviço, mais sucesso você vai ter. Infelizmente, essa é a realidade. Desculpa aí, mas essa é a realidade, pessoal. Porque o que eu vejo de banda boa no Brasil que ninguém conhece, mano, é banda boa, os caras mandando muito, cantando absurdo. E você fala, cara, aí ninguém escuta os caras. Os caras têm, sei lá, 7 mil seguidores no YouTube. Aí tu pega lá o MC Zezé, o cara tem 3 trilhão, mano. O cara nem estourando. Então essa é a realidade nossa hoje, né? Bom, a cada grito que a monstra dava, eu largava o PC e saía correndo. Eu acredito que deve ser a sua mãe ou a sua irmã, Thiago, que falou isso. Que é a sua irmã? Foi minha irmã, essa aí minha irmã. Sua irmã, é a Mi, qual é o nome dela? Ela ajudou a testar o jogo, é a Mili, é a Camille o nome dela, é a Camille. No chat. Imagina a Camille, né? Cada grito, ai, caceta, e sai correndo, né? Porque, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Por isso que eu acho, isso eu acho muito da hora, desculpa te cortar, perdão, tá? Mas o que eu acho da hora disso é que é um trampo mais familiar, tá vendo, mano? Tipo assim, vocês estavam trampando dentro da casa de vocês, né, horas vagas, mas a família tá participando. Mano, eu fico tão feliz de ver a família de vocês e amigos de vocês nesse chat. Isso mostra o quanto que as pessoas próximas da gente, que dá pra contar nos dedos, né? São poucas pessoas que realmente a gente pode confiar, são importantes nos nossos projetos, nas coisas que a gente faz que ama de verdade. Cara, eu acho isso tão fantástico, mano. Não, e eu acho legal, é legal você falar disso porque, né, Thiago, a gente fez um jogo com um budget total de... Não vou dizer R$0, porque a gente acabou investindo nos PCs, a gente reinvestiu bastante coisa, né, em trabalhos de modelagem 3D, em sistemas, então a gente fez um investimentozinho nosso, né? Mas a gente quer agradecer também a galera, os nossos amigos, né, que dublaram com a gente, né? Porque a gente não fez a dublagem, a gente não pagou necessariamente a dublagem, foram amigos nossos que vieram. O André, que fez o garoto, né, fez o principal ali, o Bernardo, que fala bastante. Durante o jogo, o pessoal até brinca muito, nossa, é um personagem que fala demais, não sei o que, não, ele é o personagem que tá ali, na verdade, pra ajudar a contar a história, né? O David, que é streamer, né, que faz o trabalho também, o David Tavares, né, também é streamer, e ele faz o personagem, o Diego, né, que é o irmão desaparecido, e o Guilherme, né, que faz o Charles, que a gente acho que nem cita o nome de Charles durante o jogo, mas a gente deu o nome pra ele de Charles, e ele é o dublador principal, né, ele que tem a maior quantidade, talvez, aí de falas, talvez batendo ali com o Bernardo, que é o André. Uhum. E ele, inclusive, o Guilherme, ele não só é nosso amigo, mas também ele já trabalhou muito tempo como ator. Né? Ele fez, a gente vai até brincar aqui com ele, daqui a pouco ele vai querer me mandar uma mensagem querendo me bater, mas ele também, ele fica muito feliz também com o trabalho que ele fez, que ele fez Chocolate com Pimenta. Ele foi o menino, o Tunico, nosso amigo, a gente botou isso no release, a gente divulgou bastante isso. Que da hora, cara! E hoje ele não tem nada mais a ver com aquela criança bonitinha, né? Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente daquilo. Mas não, assim, a gente quer não que ele não seja bonito. Você é bonito, Guilherme, mas você não é mais aquela criança, você é um adulto bonito agora. Mas assim, o Guilherme, o André, o David nos ajudaram bastante aqui na gravação, a gente passou uma tarde inteira gravando. E é engraçado da gravação de dublagem pro jogo, né? Porque eles gravavam cenas
diferentes, eles não gravavam um conversando com o outro, eles gravavam todas as falas de um, depois todas as falas do outro, e depois a gente aqui, aí o Thiago acabou fazendo toda essa parte mais de edição do áudio, né, pra gente poder encaixar, e aí a gente ia colocando dentro do jogo, de acordo com as cenas que a gente tinha, né, então esse foi meio que o processo da dublagem, e a gente quer agradecer aos nossos amigos por terem ajudado a gente. Nossa, que da hora, cara. Então você vê, né? É aquilo que eu comento, né? Embora vocês dois trabalhem em conjunto, né? Há muito tempo aí, vamos dizer assim. Vocês conhecem há quanto tempo, mais ou menos? Desde mais... 3 anos? Uns 3 anos, mais ou menos. Acho que por aí. 3 anos, Então, ou seja, além desse trampo em grupo, que agora é uma parceria absurda, vocês tiveram ajuda de pessoas próximas a vocês que, inclusive, estão aí no chat. Então, você vê que é o carinho pelo projeto mesmo, né, mano? É carinho mesmo de querer ajudar, de querer fazer um trampo de qualidade e mostrando. O trampo é lindo, cara. Eu falo assim, de coração, sem querer puxar saco, porque eu não necessito disso, né? A gente não precisa puxar o saco aqui, mas eu falo, o trampo é muito bem feito. Por ser o primeiro trabalho de vocês, de apenas 7 meses, um trabalho tão bem feito que já tá em quantos updates já? Já foram quantos? A gente fez 2.3, foi mais ou menos isso? 2.2? 2.3, né? Então, acho que tem uns 10 releases aí, né? 10, nossa, 15. Eu posso dizer aqui que eu sou raiz aqui, galera. Que eu zerei sem update nenhum, hein? Verdade. Foi o 0.19 que você jogou. Já estão no 2.3. Cara, e a gente mudou muita coisa depois disso, né? Foi muito... A gente mexeu em muita coisa depois que a gente lançou. A gente otimizou bastante. E é até engraçado porque, obviamente, hoje, com todo o investimento que a gente fez, a gente montou máquinas muito boas para fazer o jogo. Só que o problema é que quando a gente foi prestar atenção que a gente estava jogando, estava rodando super bem nas nossas máquinas, a gente achou, não, tá tranquilo, vamos lançar o jogo. E aí você jogou também a sua máquina excelente, você conseguiu rodar também numa boa. Agora, quem estava jogando com máquinas inferiores, né, ou com menos poder de processamento, placas de vídeo um pouco menor, com mais fracas do que as nossas, a gente começou a ver, caramba, a gente precisa fazer uma otimização melhor. Foi quando a gente, de madrugada, teve uma reunião de emergência, né, Thiago? E falando, precisamos consertar tudo isso. Então a gente fez uma otimização no final de semana. A gente passou umas 30, 40 horas, da sexta até a segunda-feira de manhã, fazendo todas as mudanças possíveis pro jogo rodar mais tranquilo. Dormir pra quê? Depois teve gente... Dormir pra quê, né? Dormir pra quê? Dormir pra nada. Eu não sei nem pra que as pessoas dormem. Não serve pra absolutamente nada isso. Mas e quem tem filho pequeno sabe também que dormir é uma coisa que... Eu tenho 2. Existe depois que você tem. Eu tenho 2. Tenho 2. Então você não sabe nem o que é isso. Não sei. Você tá... Eu não sei. E aí isso foi super divertido. Foi super bacana pro nosso lado profissional, porque a gente prestou atenção de que a gente precisava realmente otimizar o jogo. A gente queria incluir mais pessoas para jogar, não só por uma questão financeira, mas uma questão mesmo da gente mostrar o nosso trabalho. Que, inclusive, o nosso jogo mesmo, a gente não lançou ele pensando, vamos faturar rios de dinheiro. A gente queria lançar o jogo para que as pessoas conhecessem a gente, para que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, entendessem aquilo que a gente quer comunicar. Então, acho que a gente tem um plano, né? A gente tem um plano de trabalho ainda para os próximos anos. Mais tarde, o Thiago pode falar um pouquinho mais disso, que eu vou deixar ele comentar, mas a gente tem bastante coisas legais dentro do jogo, e uma delas, a gente tá falando aqui num podcast, né, Thiago? E a gente preparou dentro do jogo, isso era uma das coisas que a gente estava organizando, é que o personagem do David, ele é um cara que faz podcast, né? A gente queria utilizar isso, né? O David é nosso amigo. Cara. E aí a gente fez esse podcast dentro do jogo, mas a gente fez um. A gente tinha escrito 8. Né? Eram 8 histórias de terror que a gente... Você falou do Hotel Cecil, né? Do Hotel Cecil vocês colocaram lá, né? Ah, isso. Na hora eu já bolei. Isso, já bolei porque teve... E aí teve até uma questão, porque aquela história é real mesmo. Sim, não só pelo caso da pessoa que aconteceu, mas porque Delis eu dormi lá. Você dormiu lá, mano? Eu fiquei lá, né, acho que em 2015, 2016. Mano, calma! Ó, é o seguinte, mano, calma lá, pelo amor de Deus. Mano, é assim, eu tenho um podcast inteiro do Hotel Cecil e eu vou fazer um podcast ao vivo do Hotel Cecil. Então, pelo amor de Deus, você vai participar desse podcast, mano. Eu participo, né? Mano, minha cabeça explodiu demais agora. Você é louco, cara. Nossa senhora. Não, porque foi muito louco. E como foi uma história que realmente me marcou, porque era o único lugar que tinha vaga pro que eu precisava, né? Não tinha hotel com vaga, só tinha aquele momento ali. Quando eu cheguei lá, depois de, cansado pra caramba de uma viagem de não sei quantas horas,
Você chega lá e eu cheguei dentro do hotel, né? Não sabia nada, não conhecia nada da história. E eles não botavam como Cecil Hotel, né? Era lá como Stay On Man, né? Dividiram então, isso mesmo, Stay On Man. Eles falaram parte de baixo e Stay On Man. E aí e eu não ligava, eu lembro porque as pessoas falavam, né? Chegava o taxista, olha só, o garoto, se você fosse pra lá, né, há uns 30 anos atrás, uns 20 anos atrás, eu não te levaria. Porque aquela área ali não é boa. Skid Row, né? Skid Row pode ser um lugar bom, né? É. Com exceção da banda, que é muito boa, eu gosto. Maravilhosa! Nossa senhora! Concordo. E aí depois que eu fui entender o que era o Skid Row de verdade, falei, meu Deus, que coisa horrível. E então aí eu cheguei no hotel e quando eu fui ver, né, eu tinha pego um quarto duplo, só que eu não sabia que o quarto duplo significavam 2 camas, né? Mas assim, 2 camas pra você e mais uma pessoa caso esteja junto contigo. Mas eu tava sozinho, era um quarto duplo, falei, pô, tô tranquilo, vou entrar. Quando eu entro, o quarto não tinha banheiro e tinha um coreano dormindo puto da vida comigo porque eu tava atrapalhando o sono dele, né? Meu Deus do céu. Ou seja, a história foi totalmente real lá do que fala do jogo lá. Tinha um coreano nessa história, que realmente teve um coreano na história. Não, cara, mano, eu estou... Não, mas pra mim essa é a melhor parte do podcast de hoje. Não, desculpa, galera, porque assim, cara, mano... Eu tava torcendo pra um dia falar com alguém que conheceu o Hotel Cecil, que pra mim é muito foda. Tem um documentário Netflix, eu já tinha ouvido falar muito sobre o Hotel Cecil, sobre toda a realidade da região de Skid Row, de Los Angeles, que é uma região muito pobre, e é um hotel onde ficavam muitas pessoas que não tinham tantas condições boas, então... tiveram assassinatos. Então, assim, mano, é pesadíssima a história do hotel. Eu falei, cara, a hora que eu ouvi vocês falando dentro do jogo, na hora já, falei, ó, Hotel Cecil, hein, galera, eles estão falando aqui e tal. Mas eu nunca imaginaria, Renan, que você tinha dormido no Hotel Cecil. Nunca, cara. Foi uma semana tenebrosa, porque falei que eu nunca mais pisava naquele hotel na minha vida. E eles falam até depois no documentário, falam, não, tinha 2 entradas pro Stay On Man e pro Cecil Hotel. Mentira, só tinha uma entrada. Era só um lugar, só um lobby pra entrar. Eu lembro que assim que eu desci, eu pedi pra mudar de hotel. Eu falei, mudar de hotel, não mudar de quarto, que não dava nem pra mudar de hotel, não tinha nem hotel vago. Nossa. E eu falei, não, eu quero mudar de quarto porque eu não quero ficar dormindo com um coreano, eu quero ficar sozinho no meu quarto. Acho que é o normal que você queira fazer. Não era um albergue, né? Não era um hostel, eu queria ficar sozinho na minha. Aí ele falou, não, inclusive eu consigo um quarto com banheiro. Eu falei, porra, que maravilha, né? Parece até uma coisa estranha. Mas não, era um lugar realmente, assim, pesado. Assim, não era um lugar bacana de você visitar. E olha que eu não sabia. E aí, um amigo nosso, né, que mora lá, e ele foi até... A gente tinha saído até pra comer alguma coisa, e ele perguntou, você sabia o que aconteceu nesse hotel? E eu não fazia ideia. Eu falei, olha só, eu não quero saber. Eu só vou descobrir isso quando eu voltar pra casa. E todo Uber que eu pegava, eles falavam, mas você sabia o que aconteceu nesse hotel? Não, obrigado, eu não quero. Eu não quero saber. Obrigado. Não me importa o que aconteceu aqui. E aí, realmente, eu não dormia, eu fui dormir, e realmente eu não dormia muito bem lá, não. Assim, eu sou bem cagão, né? Eu falei, tem um negócio estranho nesse lugar. Os barulhos. Eu não sabia que era porque tinha tido um monte de suicídio, ou serial killer que morava lá, American Horror Story que se baseava no hotel pra fazer série. Semana passada, o podcast meu foi do Richard Ramirez, que morou lá por meses, cara. Sim. Richard Ramirez, cara. Sim, que é uma pessoa horrível, né? Horrível? Horrível. Pelo amor de Deus. Horrível é um elogio para Richard Ramirez, né? É um elogio, cara. Sim. Nossa senhora, não, pelo amor de Deus. E eu fiquei horrorizado com as coisas do hotel. Aí eu acabei... E aí, quando eu voltei, né, o caso maior que a gente tinha na época era o caso que a gente conhecia, né, que foi o caso mais próximo ali, que foi o caso da Elisa Lam. Foi o caso que a gente mais falou quando eu voltei, né? A minha esposa conversava com o pessoal, eu conversando com meus amigos, né? Também no trabalho. Então todo mundo ficou descobriu o caso da Elisa Lam muito por conta disso, né? Pelo menos as pessoas mais próximas da gente. Tá me dando até um negócio ruim, mano. Nossa senhora. Não. E aí depois fizeram uma série na Netflix. Aí foi quando eu e o Thiago, e a gente não sabia que ia ter série da Netflix. A gente tinha inscrito o podcast, a gente falou, acho que esse podcast aqui é o legal pra estar dentro do jogo. Então, já que a gente tinha que escolher um dos 8 que estava escrito, então a gente resolveu deixar ali. E a nossa ideia, na verdade, inicialmente, era ter os 8 podcasts dentro do jogo e também colocar no Spotify para as pessoas poderem ouvir. Ai, que da hora. Talvez a gente ainda faça isso, né? Talvez a gente ainda faça isso um pouquinho mais pra frente. Mas essa foi a ideia. Então, assim, a gente quis trazer um pouquinho do que a gente viveu, de certa forma, né? Pra dentro do jogo. Então foi uma das coisas a mais aí também. Fantástico. Cara, são esses detalhes que deixam os games com a sua personalidade. Eu sempre falo isso, porque o jogo de terror, de um modo geral,
eles são jogos que têm praticamente a mesma premissa. Dá pra perceber claramente que vocês tiveram uma base de Resident Evil, até pela própria entrada, né? O hall de entrada, né? É muito escadaria, quadros grandes. Então, dá pra perceber claramente que vocês tiveram uma pegada de Layers of Fear também, tiveram uma pegada de Resident Evil, um terror psicológico, né? Uma pegada que pra mim, é o terror mais da hora que existe, que é um terror que você vai... o teu psicológico ele vai sendo afetado com o passar do tempo, que tem uma pegada Lovecraftiana, né? Que vem de Lovecraft, isso, o HP Lovecraft, que sempre trouxe isso, né? Que o maior pesadelo é a mente, né? Então, mano, dá pra perceber claramente as referências que vocês trouxeram pro jogo, né? Cara, o desespero é grande, porque tem hora, principalmente na hora das perseguições, né? Aquela coisa... o Thiagão dando aqueles gritos loucos, né, mano? E chacoalhando tudo, e, cara, você fala, mano, que foda, tá ligado? Eu acho muito louco. Só que o que eu mais gostei do jogo é que, embora você zere ele, você ainda fica com muitas perguntas na cabeça, e eu acho que isso é de propósito. Eu acho que vocês fizeram isso de propósito. Então eu quero que vocês falem mais sobre isso. Eu vou falar rapidinho pra dar a deixa pro Thiago, porque tem um pouquinho assim. Quando a gente criou o jogo, era pra realmente ser como se fosse o curta, né? Tipo, vamos contar uma história de início, meio e fim, mas a gente não quer explicar absolutamente nada, mas todas as respostas estão dentro do jogo. Se você ler as cartas direitinho, se você prestar atenção direito no cenário, se você acompanhar as falas que são ditas pelos personagens, tá tudo explicado, mas não tá explícito. Na verdade, tá bem escondido, mas é possível você jogar e entender. Só que aí o próprio Thiago falava, Renan, mas isso aqui tá muito difícil para as pessoas entenderem. E eu falava, isso eu acho que tem que ser feito assim. Então a gente tinha muita discussão sobre isso. Eu achava que tinha que ser mais difícil para a pessoa entender, e ele achava que as pessoas tinham que entender de cara. Ou não de cara, mas não ser tão complicado para a pessoa entender. Então a gente acabou adicionando até algumas falas, né? Que o Thiago foi sugerindo, Renan, vamos adicionar uma falazinha meio assim pra gente, as pessoas entenderem um pouco mais. E a última cena do jogo, né, que era a cena, que era um final secreto, que a gente transformou agora no final único, foi meio que uma ideia do Thiago falando assim, olha, eu gostei dos personagens e quero fazer mais. Aí eu deixo o Thiago falar mais um pouquinho. Então, essa história, a gente acabou tendo um caso de amor com nossos próprios personagens, né? Normal isso daí, né? Tua criação, né, mano? Então não tem como, né? Foi, realmente. Então, a gente começou jogando e percebendo que talvez as pessoas não entendessem tanto assim da história. Eu queria deixar elas entendendo mais um pouquinho a mais dessa... do que tá acontecendo por trás, né? Não só aquela história de onde está o Diego, mas o que aconteceu ali? Por que essa casa está vazia? Ou quem é a monstra? Porque a nossa premissa não é fazer uma história de terror como é que eu vou dizer, clássica, tipo, quem é o Jason? Sei lá, é um ser. Quem é né, esses outros personagens, né? Tipo, o cara lá do Susto dos Sonhos, né? O cara é ninguém, não sei, é um ser, um demônio. Não, o nosso não é baseado nisso. O nosso terror é baseado numa ficção científica. Não sei se chegou a entender essa premissa de querer fazer um terror, mas um terror que não seja aquela coisa tipo, é um terror racional. Né, digamos assim, né? Terror que as pessoas consigam entender que aquilo ali foi fruto de uma ficção científica, que teve um experimento, que rolou algo por trás ali da história que fez acontecer aquilo. Não é simplesmente do nada, um demônio abrir um portal por um mundo paralelo. Tem um porquê, né? Existe um porquê. Por que tá acontecendo aquilo, né? Exatamente, do que aconteceu, a progressão da história. E aí, o nosso final secreto, que eu creio que você não chegou a jogar, porque esse final secreto, não, infelizmente, que é a continuação do jogo, na verdade, né? Que é o Diego aparecendo, né? Ele aparece, chega na casa e dá um... Oi, cadê meu irmão? Caraca, pra mim não. Pra mim foi eu sair do portão lá e acabou, tá ligado? Não teve esse finalzinho. Tem um finalzinho extra mais ali, né? Que a quem jogar ali vai ver que tem mais um porquezinho ali, né? Mais um pedacinho, que é o início do nosso próximo jogo. Que a gente quer continuar aí na história, escrevendo a outra parte e a continuação da história, né? E vai ser o mesmo nome, parte 2, ou não, outro nome que vocês pensam já assim, ou mais ou menos na ideia?
a princípio realmente é o Hidden Shelter 2, né? 2, continuação mesmo, porque... plena do jogo. Uhum. Isso, porque assim, a gente tá pensando ainda, né, se vai lançar ainda, a gente tá estudando pra saber se a gente vai começar do ponto anterior, tipo, a outro lado da visão, certo, né? Isso, Renan, a gente tá ainda vendo o quanto a gente vai explicar da história de novo, né? Tipo, na outra visão do Diego. Né, o quanto vai ser explicado, o quanto não vai ser. Então conta um pouco da sinopse, já que não sei se a galera chegou a ver todo mundo, então conta um pouco mais sobre o enredo do primeiro jogo, pra gente tentar entender melhor pra galera que tá ouvindo aí, que às vezes não viu o jogo. Tá, vamos lá. O jogo em si tem muitos pequenos detalhes, que as pessoas às vezes passam despercebido, para as pessoas que mais às vezes prestam atenção, às vezes passa despercebido. A primeira cena deles andando de carro, nós temos 3 pessoas no carro. Aparece e dá aquele choque, as pessoas ficam atordoadas e não vê que uma pessoa sumiu do carro, o motorista. Eu não sei se você chegou a perceber que o motorista sumiu do carro. Não percebi. Então, poucas pessoas percebem. E por isso que o carro bate. O motorista, que era o Diego, sumiu do volante. Imagina você estar na estrada. Isso, se você abrir de novo o jogo e olhar lá de novo, botar na live e repetir, você vai ver que a pessoa tá sentada no banco de trás e o motorista desaparece junto com um susto. E o carro bate. E aí ele fala, cadê o... Calma aí, vamos ver essa parte agora no ao vivo. Pode falar. Não, vai ser agora. Meu Deus! Porque quando a gente conta a premissa, né, Thiago? A gente partiu de uma premissa simples. Tem 3 amigos... Aí, tá rolando. Vamos tá ver, rolando, tá rolando. Ai, sobe mesmo! Nossa, eu não acredito! Vou voltar de novo pra vocês verem, galera. Mano, bem sutil. O bicho surge, ele some do banco, velho. Isso. Nossa, aqui eu provo ao vivo, bicho. Ô, louco! Aí, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Que loucura, galera! Olha lá, vai passar de novo pra vocês aí, ó. Tá rolando aí. Ó, quer ver? O Diegão tá... Olha lá, o Diego, ó. Tum! Caralho! Tirei a cabeça agora. Vai. E o carro, quando tá caindo, já não tem ninguém ali. Não tem ninguém mais ninguém. Não tem ninguém volante, né? E algumas pessoas até reclamaram. O carro bateu a 20 por hora, não sei o quê. Porque, cara, não tem motorista. Não tem motorista. Tirou o pé, não tem ninguém. Entendeu? Não tem como. Não tem ninguém apertando o acelerador. Aconteceu, o carro... Tinha uma curva, o carro despencou ali, acabou, bateu. E aí a gente pensou em todos os detalhes, tudo no jogo foi muito pensado. Até o número da casa foi pensado. Que o número da casa é 421. Que a gente, usando que a gente gosta muito da cultura japonesa e tudo mais. Aí, Renan, a gente gosta de anime, essas coisas todas. Então, que tem aqui o Junji Ito aqui do lado. Eu vi. Então a gente... 4 na cultura japonesa, né? É um número meio tabu, né? Quer dizer, morte. Caralho. Então, algumas casas não tem o 4. Em hospital não tem o quarto 4. Entendeu? Então, o 421, né? Seria o 4, né? Que é a morte. O 2 em inglês, que é o 2, né? Que é o para. E o 1, que é o 1. Né? Então, de alguém também pode ser. Morte, então, morte pra alguém. Mano, a minha mente nesse momento está estourando, galera. Caralho, tem mano. Muitos easter eggs aí que a gente colocou ali, pensando ali exatamente naquela coisa assim, pro cara que é mais, criar uma comunidade pra que quem quiser estudar mais, entender mais o jogo, poder ver que tem mais história, né? Uma história mais profunda. Não é só aquela coisa rasa de 2 amigos perdidos e aparece um monstro do além, um demônio que quer matar eles. Não, tem uma história toda por trás, né? Então, não é só a gente quer contar uma história mais profunda sobre os amigos e sobre a casa também, né? São 2 histórias paralelas acontecendo. Vocês estão fazendo a mente da galera do chat estourar. Olha lá, ó. Tá todo mundo estourando a mente lá. Quero deixar um grande beijo, um grande abraço pra todo mundo que tá chegando. Galera aí que eu acabei não conseguindo falar um salvezão aí, tá? Um grande abraço pra vocês, meus queridos aí que chegou. Obrigado pelo carinho. Eu vi que tem um monte de gente elogiando, falando que o trabalho é animal, falando que a galera é gente boa. Obrigado, gente. Sério, meu carniceiro, grande beijo. Ó, eu vou pedir um grande favor pra postarem o link do jogo da Steam no chat, tá? Podem pôr aí o link do jogo.
E também o link, se tiver um site, o pessoal de vocês do chat. Pode pôr toda hora que quiserem aí, fica à vontade. É só não flodar, mas podem pôr, por favor, tá bom, gente? Eu já vou pôr aí, eu vou pôr. Pode ir falando, vai. Que mais vocês podem falar aí? Vai. Explode minha mente. Agora, na entrada da casa, por exemplo, aí, não sei se vocês perceberam, tanto é que na entrada do jogo também tem uma sombra ali. Quem será essa sombra? Entendeu? Tem uma sombra que não foi revelada ainda, que é pro próximo jogo também, né? É exatamente na cena que tá aparecendo aí no chat lá, ou na entrada do jogo também, tem uma sombra lá olhando. Eu vi essa sombra, eu tô ligado. Eu vi essa sombra aí. Eu vi. Depois ela some. Ela some. Tem aí uma história que vai ser explicada nos próximos jogos do porquê que essa sombra some, quem é essa pessoa que tava ali, o porquê que tava ali, entendeu? Tem toda uma história. Tanto é que agora no chat aparecendo lá de novo, que passa, não tem mais aquela luz acesa, não tem mais nada ali. Que da hora, mano. E uma das coisas engraçadas também, né, principalmente em relação à monstra, né, que tem muita... tem gente que acha que ela só tem um braço, né, que ela parece que só tem um braço, né, mas na verdade ela tem um braço que é meio assim pra dentro do corpo, que meio que tomou parte do corpo dela, né, não é... Ela tá meio que... O tórax e o braço é igual e uma mão solta. Mano, criou tipo uma simbiose do órgão, assim, né? Que ela foi juntando, isso. Assim. Só que isso tem uma explicação que eu fico com medo de falar pra dar um spoiler, né? Mas vamos dizer que a monstra, né, originalmente, né, enquanto pessoa, né, Thiago, não sei se eu posso falar necessariamente isso, mas ela... pensa que a ideia é de que ela seja uma representação de uma pessoa, né, ali. E era uma pessoa que ficou muito tempo com uma camisa de força. Né? Então é como se ela tivesse ainda nessa camisa de forças não podendo sair muito bem, né? Nossa, e é lógico que assim, que da hora, velho. É uma história muito... É uma história... eu diria que além de ser uma história de terror, né? É também uma história de tragédia, né? Mas também uma história de amor. Amor. Eu falei isso aí na live. É uma história de amor mesmo. Uhum. Então, e são vários tipos de amor, né? Diferentes contados dentro do jogo, né? O amor entre... um casal apaixonado, é o amor dentro de uma família, é o amor de pai e mãe. Então, assim, a gente tenta de irmão para irmão, né, esse amor fraternal, o amor de amigo. Então, por mais que a gente tenha... e talvez seja por isso que fique tão mais pesado pra gente. Porque quando a gente percebe nas cartinhas, né, e tudo que a gente coloca dentro do jogo, a maneira como tudo é construído foi uma forma de a gente tentar chocar, mas sem ser o choque pelo choque, né? A gente não... Pode não parecer, ou pelo menos pra quem estiver jogando o jogo prestar atenção nos detalhes, a gente não tá querendo chocar a pessoa pela violência, né? Ou chocar a pessoa por... a gente entende até a violência como uma ferramenta dentro da história, mas tem que servir a história, né? Não pode servir simplesmente pra ser crua e fria e ser gratuita, né? A gente não quer isso, a gente quer trazer algo que seja bem bacana nesse sentido. Então, a gente trouxe uma história de amor, mas ao mesmo tempo a gente trouxe esse lado sombrio, né? Qual é o outro lado do amor também, né? Não necessariamente é o ódio nesse caso. Então, assim, eu não quero falar muito de spoiler, porque eu fico com medo de falar, e aí depois o pessoal não jogar ou ficar com raiva de mim. Não, pô, pode ficar tranquilo. Galera tá colocando lá na lista já, ó. Galera tá colocando tudo na lista de quando entrar na promoçãozinha, alguma coisa. Deixa eu ver quanto que tá o preço agora. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quanto que tá na Steam aqui, ó. Vamos ver. Nesse momento, ele está apenas R$14,90, gente. R$14,90 para um jogo absurdo desse. Ele teve 9 análises. Eu sou curador, então eu analisei, obviamente, positivamente. Coloquei o link também total lá no YouTube. E, cara, não tem o porquê não jogar, galera. Suporte total ao controle, um jogo dublado em português. Meu, compra, velho, porque... É um jogo, como vocês estão percebendo, que se você jogar com calma... É que o streamer é um pouco complicado, porque não dá pra jogar com tanta calma o streamer, né? É aquela loucura, stream é aquela loucura. Você tem o chat, você tem, né, toda aquela loucura. Então, às vezes, realmente, algumas coisas passam desapercebido e que, jogando sozinho, você consegue ter uma visão melhor, né? É por isso que até mesmo perguntei a respeito disso. Por exemplo, a questão do experimento... Pra mim, que foi uma das melhores partes do jogo, que era uma parte que eu subo lá e eu consigo ver, né, algumas máquinas, né, umas câmaras, né, umas câmerazinhas assim, e aí dá pra perceber claramente que tinha a parte científica dentro do jogo, né, um experimento, literalmente, que foi feito, óbvio que não vamos falar o porquê, senão vai ser um spoiler muito grande e a galera vai deixar de jogar.
Mas, cara, ou seja, tem uma explicação por que aquele monstra tá te perseguindo. Então, não é tipo, tem um monstro na casa, foda-se, corre. Não é só isso. Tem isso, óbvio, você vai correr, tem a moça do capeta, que é o Thiago gritando na tua orelha. Mas, né? Mas tem um porquê, né, cara? Então isso é muito massa, cara. Que sensacional, mano. E a nossa intenção era assim, era realmente criar um jogo com camadas, né? Uma camada mais superficial, que tem gente que só vai ficar nessa camada superficial mesmo. 3 amigos que chegaram, um sumiu, foi lá, tem uma monstra, tem que fugir dela. Tem muita gente que só vai ficar nisso. Sim. Mas tem uma galera também que vai começar a entender essa segunda parte, nessa segunda camada mais profunda de toda essa história complexa dentro do jogo. E ainda tem uma terceira camada, que é uma camada interpretativa, que a pessoa adiciona muita coisa à própria história, né? E às vezes a gente até pensou dependendo do que a pessoa comenta até com a gente, eu achei que fosse isso aqui, a resolução da história. Tem muita gente também que... a gente foi muito contra, na verdade, o que se espera de um videogame, se a gente for pensar bem, né? Porque no videogame você pensa em vencer, né? Você tem que começar ali fraco ou o que seja, mas no final você tem que ganhar, né? E a gente não, a gente fez o jogador perder, né, no final. A gente faz o jogador perceber que foi inútil o que ele fez. Tudo mas aquilo. Não inútil, tudo aquilo. Vivi aquela história, passei tudo, mas morri, não tem mais nada, né? E de agora? Sente um vazio, né? E até... Tem gente que fica até com raiva, tipo, mas pra que eu fiz isso se eu vou morrer no final? Tem toda a questão psicológica, né? Mas foi o contra-jogo, né, que a gente fez no final das contas, se a gente chamasse. Olha, galera, eu não sei se vocês autorizam, né? Porque no meu canal do YouTube agora eu deixei de fazer as lives, né? Eu só faço na Twitch agora, né? E no YouTube fica só os vídeos, ficam as séries e curiosidades. E eu tô gravando vários vídeos pequenos, né? De curiosidades dos jogos. Mano, depois eu queria até ver com vocês de poder gravar algumas curiosidades do jogo. Tipo, claro. É óbvio que aí vai ter spoiler, aí assiste quem quer, porque não tem jeito, né? Mas de eu pegar essa parte mais específica das explicações, depois até pedir pra que vocês me mandem algumas coisas e tal, pra eu fazer uns vídeos bacanas, pra galera entendendo e interpretando melhor, até por um vídeo dentro do YouTube, vídeo curto, de 10 minutinhos, pra galera ver, galera, vem cá, esse é o jogo, eu zerei, tá aqui o link se você quiser ver. Compra lá o jogo, mas vamos entender mais dele comigo aqui. Eu quero fazer isso, mano. Vocês autorizam a fazer essa parada? Com certeza, né, Nani? A ideia do Renan já era essa, já no início. A gente falou assim, a gente quer que no futuro as pessoas fiquem criando essas teorias, então show, essa beleza, loucura toda. Então é isso aí mesmo que a gente quer. Fechou, fechou. Fechou. Não, tá fechadíssimo. Com certeza. Então vai, eu vou encher o saco de vocês pra caralho, porque eu vou ter que saber muita coisa, tá? Vocês vão me passando umas paradas aí. Não, fica tranquilo. A gente tem umas coisas legais, né, Thiago? Que foi uma das coisas que a gente brigou muito pra saber como fazer, né? Mas brigar no sentido bom. A gente colocou muitos quadros pela casa, né? Porque a gente queria trazer um pouquinho de... Fala assim, a gente não quer trazer o jogo pelo jogo também, a gente quer trazer um pouquinho um pouquinho de cultura para as pessoas através do jogo, né? Então, os quadros, né, que estão lá são quadros reais que caíram no domínio público. Fantástico. A gente pegou, eu tenho que lembrar até qual foi o museu. Eu até tenho separado, tem nos créditos o nome do museu, acho que foi o Instituto de Chicago, se eu não estou enganado, que eles disponibilizam. Aí a gente baixou, colocou dentro do jogo, e aí a gente bota ali tanto os autores dos quadros, como quando foram feitos. E o puzzle final. E o puzzle final. Mas, porque as pessoas vão passar por eles e vão falar, caraca, os quadros estavam ali para isso. Porque a história, né, uma das personagens, né, que não aparece no jogo, mas ela está no jogo sem aparecer. Ela é uma artista, né? Tanto é que ela se utiliza disso para poder ajudar o jogador, né? Sem que ele saiba, né? Utilizando o quiz, né? Para você pegar uma chave, né? Uma coisa pro final. Mas aí a gente recebeu muito feedback em relação a isso. E tinha muita gente que tava muito com pressa de querer terminar o jogo. E realmente a gente recebeu muito feedback nesse sentido. Então a gente acabou deixando o quiz como uma side quest agora. Né? A gente deixou ele agora como uma side quest. O meu foi obrigatório. O meu foi obrigatório. Obrigatório, cara. Hardcore, mano. E ó, vou falar. Demorou pra porra pra eu fazer aquela desgraça e o Thiago me ajudou em um. Você lembra, Thiagão? Eu falei, foi no último, né? Você tá no último. O último. Porque assim, galera, pra quem não tá entendendo, você tinha 10 ordens? 15? Eu não lembro agora. Tá por aí, 10 a 15. 10 a 15 ordens. Vou até colocar aqui a parte aqui, ó.
pra vocês verem aqui, ó. Rapidinho, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tá rolando aí, ó. Aqui, ó. Você tinha 15 páginas, 15 perguntas, e você tinha que acertar as 15 perguntas seguidas. Se você errasse qualquer uma, voltava do início. E é randômico, quer dizer, então não é em ordem, as ordens são variadas de acordo com a tentativa. E assim, mano, muitas eu fui pra internet, perguntei pro chat, mano, umas eu lembrei, outras eu já sabia. Mano, foi muito gostoso essa parte. Eu acho que essa parte foi muito legal pra mim, assim. Ela dá raiva, porque, puta, você fala, caralho, que tô no final do jogo. Tem que voltar tudo agora e tal. Mas eu, assim, naquele dia, ele foi um dia muito complicado pra mim, porque normalmente eu tinha programado aquele dia pra 5 horas de live. E eu fiz só 2 horas e meia. Então, eu acabei tendo que zerar o jogo muito rápido naquele dia. Eu não queria ter agilizado tanto. Eu queria ter olhado com calma. Por exemplo, antes de ontem e ontem, eu zerei 2 jogos muito bacanas, chamado de Olivia, que é um jogo da Devolver, que é um jogo maravilhoso de pixel art, um Metroidvania muito legal. E zerei ontem o The Shore, que é um jogo de Lovecraft, fantástico, indie também. São jogos que eu já tive mais calma pra zerar. Então eu consegui olhar, por exemplo, The Shore, eu vou fazer vídeos a semana toda agora, mostrando os monstros, que é o que eu quero fazer com Hidden Shelter. Eu quero fazer com esse... Por isso que eu até pedi a autorização de vocês, porque eu quero trazer o a mais do game pra galera ver. Que não é só um jogo de terror com uma monstra do capeta que grita. Não é. Tem todo um conceito por trás, então é muito louco isso, cara. Bacana mesmo, mano. Sim, sim. Não, e, enfim, até a própria construção, né, do ambiente, a gente tentou trazer o máximo de cuidado de acordo com a nossa capacidade técnica atual, né, se a gente for colocar assim. Se você for prestar atenção, tem lugares ali que a gente teve o cuidado, né, de fazer uma lama, que aí o Thiago, né, pensou, caramba, eu consigo fazer uma lama que a pessoa pise e vai ter realmente ali a deformação do pé na lama da pessoa, na lama, né. E aí, se você for ver, realmente tem essa deformaçãozinha. Eu vi, então, eu falei pra galera no começo do jogo, falei, galera, olha que da hora. Eu sou cuidadoso, mano. Gráfico, eu olho... Eu falei, galera, vocês têm noção que a água tá pegando e a lama tá molhada, a hora que eu tô pisando tá fazendo deformidade, cara. Eu falei essa parada pra galera. Achei muito foda isso daí. Foi uma parte, uma featurezinha ali que o Thiago ficou uns 2 dias fazendo, né, Thiago? Eu imagino, cara. 2 dias sem dormir ali. Eu falei, se Red Dead Redemption tem, o nosso vai ter também. Por que não, né? A gente é Rockstar igual. Só tem ali né? O problema maior, eu acho que o problema dos maiores, acho que, não sei, agora vai até uma pergunta pro Thiago, eu acho que uma das maiores dificuldades é o rosto, né? As expressões, boca, eu acho que isso é uma grande dificuldade, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte. Então, não sei se a gente já posso falar, Renan, dessa parte? Já pode. Pode. Então, é o seguinte, nosso primeiro personagem, né, eu explicar desde o início, ele era um indiano, que a gente conseguiu achar. Legal ele. Ele era legal. Nosso primeiro personagem, ele era um indianozinho, né, que é o nosso primeiro garoto que seguia. E é porque personagens, eles são caros, são difíceis de fazer, e as pessoas podem falar assim, como fazer um personagem mexer? Então, por trás daquela pele, tem literalmente ossos. Caraca. Só que não são 200 ossos como a gente tem no nosso corpo, mas é próximo. Então tem vários triângulozinhos em cada articulação que a gente define para eles mexerem, se movimentar. Então tem um no queixo, um em olho, em expressão do corpo todo. Esse indiano não tinha, infelizmente, né? Porque ele era grátis na época, né? Foi mais de teste pra gente trabalhar, colocar como placeholder. E o nosso segundo também, que é esse garoto que a gente apelidou carinhosamente de Justin Bieber. Justin Bieber! Na verdade, foi os streamers que começaram a falar assim, né? Então a gente acabou abraçando aí, né? Que é o Justin Bieber. E eu vou dar um spoiler que, infelizmente, na próxima versão ele não vai estar. Baby! Mas ele vai embora!
Ah, tá. Porque nesse período todo que a gente conseguiu aí, né, com os pessoais, né, o pessoal dando apoio, comprando, a gente conseguiu reinvestir de volta no jogo para tentar ainda melhorar mais ainda. Nossa, que então massa, aí nós mano. temos aí um projeto aí já, né, porque o atual é o 2.2, né, a versão 2.2, e a gente quer pular aí para 3.0, né, que cada versão que a gente pula aí, a gente adiciona mais uma coisa muito grande a mais. Então a gente vai adicionar aí personagem, vamos dizer assim, remake do personagem, né? E ele vai falar, vai se mexer, vai piscar. Que legal. Vai ter tudo a animação isso já. facial fica bem mais profissional. Facial, ele por exemplo, massa. a cena do carro ali, onde ele bate, ele só ficava parado e diz: cadê o Diego? Não sei o que lá. Agora Sim. ele fica. Se faz assim, entendeu? Com o braço, ele, caramba, cadê o Diego? Não sei o que, entendeu? Tem toda uma. Muito uma mais expressão realista, ali, né? que eu já tô trabalhando aí desde que passei Tem fevereiro pelo menos. inteiro. É. Fevereiro inteiro trabalhando nisso aí, cena por cena. E eu espero aí entregar aí pro pessoal aí, né? Sem custo nenhum adicional. A gente já comprou, vai receber aí já. Eu quero pedir um favor, inclusive, galera. Não esqueçam disso. Quem estiver com o jogo na Steam e zerar o jogo e gostar, mano, dá o feedback. Isso é muito importante, porque a partir do momento que o jogo ele entra dentro de uma avaliação positiva dentro da Steam, automaticamente as compras aumentam cada hora mais. As pessoas começam a ter um feed maior do jogo. Então, não deixem de colocar na lista de espera do jogo se você quiser comprar. E, acima de tudo, pessoal, sempre, isso eu falo todo dia, compartilha o material. Manda pro amigo. Porque assim, se eu envio para 5 amigos meus, se um amigo meu enviou para mais 2, o outro enviou para mais 3, e aí vai espalhando. Isso é uma forma da gente sempre ajudar as pessoas. Uma forma gratuita, que é o ato de você falar, de você compartilhar, de você mostrar o conteúdo. Você vai estar ajudando muito esses dois caras que merecem muito mesmo, assim, a nossa atenção numa empresa independente que, de tantas dificuldades que tem dentro do nosso país, lá fora é um pouco mais fácil, a gente percebe que lá fora tem muito mais atenção para jogos indies, né? E aqui no Brasil, graças a Deus, né, com a implementação e com algumas facilidades a mais, os devs estão conseguindo ter uma visão melhor. Então eu percebo que hoje BRKS Edu tá trazendo conteúdo indie pro canal dele. Eu percebo que hoje, né, grandes produtores e streamers estão trazendo jogos indies e mostrando, né? Eu lembro que quando eu entrevistei a galera do Fobia, quase ninguém tava jogando Fobia. Hoje todo mundo sabe quem é o Fobia. Né? Por quê? Porque ele caiu em canais grandes, em galera que pode estar mostrando. É óbvio que eu vou sempre ajudar, mas a minha visualidade, a visualização do meu trabalho, ela não é alta ainda. Se Deus quiser, um dia vai ser, assim como vocês serão também. Mas nesse momento ela não é alta. Então, se a gente conseguir chegar para as pessoas grandes e mostrar o trabalho e falar, experimenta isso. Eu fiz, eu tô nem aí, eu sou cara de pau, eu fiz mesmo, mandei, falei, tá aqui o jogo, mano, faz aí pra galera. Então, se Deus quiser, vai chegar e os grandes canais vão mostrar esse trampo de vocês, que eu tenho certeza que vai acontecer isso daí, tá? Absoluta certeza. Não, e a gente agradece, claro, Nando, e olha que a gente olha que ele jogou a versão 0.19, né? Quero ver, imagina 3.0. Eu acho que, inclusive, galera, como eu vou fazer vídeos relacionados ao Hidden Shelter, né? Eu falo Hidden, né? Mas é Hidden Shelter. Isso. E eu vou ter que jogar de novo, vou ter que olhar de novo o jogo, ver algumas coisas, né? Então, até pra gravar algumas partezinhas. Então, eu vou ter a oportunidade de estar jogando ele novamente, mas aí sem live, né? Eu sozinhão mesmo, tal, pra poder ter um pouco mais de feedback para gravar esses vídeos, que vai ser bacana. Eu vou querer muitas coisinhas paralelas com vocês aí pra fazer vídeos bem bacanas, teorias das conspirações com esses vídeos aí. Não, e é engraçado porque tinha uma galera na Steam que tava colocando lá na parte de discussão, tava colocando qual era o código do jogo, né? O código pra você passar numa porta, né? A gente mudou a gente chegou a mudar esse puzzle, né, que ficou um puzzle um pouco mais complexo, e a gente mudou também o código. Falou, não, estão divulgando o código, vai ficar o código errado agora. Não adianta olhar meu vídeo, hein? Não olha meu vídeo, não. Eu digo, no teu vídeo por agora tem uns
4, 5 puzzles aí diferentes. Nossa, já era, cara. Falta dizer, eu sou o Raizão, mano. Aqui é Carol Raiz, rapaz. Bom, muito massa. Com certeza. Eu queria que vocês também falassem um pouquinho mais pra galera desse chat maravilhoso. Inclusive, quero deixar um abraço aí pro meu querido Black Samba, que entrou agora. Um grande abraço pra você, meu lindão. Boa tarde, povo da White Vortex. Olha lá, o Black é... Nossa, sensacional esse cara. É streamer, muito bom também, maravilhoso. Um grande abraço pra todo mundo que tá aí com a gente até agora. Estamos com 15 pessoas na Twitch, tá? Fico muito feliz por vocês estarem com a gente aqui. E outro detalhe, pessoal. Esse podcast aqui, ele é um podcast interativo. Então eu sempre tô falando com o chat. Normalmente podcast a galera não interage tanto. Eu gosto de interagir. Então eu leio o chat. Mas se você quiser participar realmente, né, do podcast... Manda um e-mail, professortambemjoga@hotmail.com. Você manda um e-mail e eu leio esse e-mail no começo dos podcasts antes de abrir. Inclusive eu esqueci hoje. Parabéns, Fernando, você esqueceu de ler os e-mails, né? Mas manda um e-mail que eu vou ler toda semana, todo domingão aí. Podcast a partir das 16h30, com convidados, com temas especiais. E assim... Se vocês quiserem ajudar esse podcast, volto a dizer, compartilhe ele em todos os lugares, WhatsApp, Instagram, Telegram, em tudo que é lugar, tá bom, pessoal? Agora, financeiramente, existem várias formas de você ajudar. PicPay, né? Hoje tem o PayPal, tem até PagSeguro, tem um monte de jeito, mas gratuito também, pelo Subprime. Se você tem o Prime da Amazon, é gratuito. É só ajudar o canal e automaticamente você vai estar garantindo mais pontos para pegar jogos e livros na lojinha do professor. Professor tem lojinha, rapaz! Professor tem lojinha aqui, rapaz. Tão louco? A gente tem que fazer o jabá. Inclusive, é isso que eu ia perguntar para vocês. Nesse momento, vocês têm algum tipo de site de patrocínio? Algum tipo de ajuda financeira? Como é que tá funcionando isso? Ou é só com a venda dos games mesmo? Não, boa, excelente pergunta, Nando. Porque... É o tipo de coisa que a gente conversa muito, né? Eu e o Thiago. A gente estava até discutindo, acho que foi essa semana, foi na semana anterior. E a nossa intenção inicial foi assim, olha, a gente quer lançar os jogos, mas a gente vai tirar absolutamente tudo do nosso bolso. Então a gente comprou máquinas novas, equipamento novo, licenças de sistemas, de programas, de assets que a gente tenha precisado para utilizar para fazer o jogo. Então tudo é caro, do nosso bolso. E é caro, hein? É caro, galera. Você sabe quanto que é uma placa de vídeo? Eu ia falar isso agora. A gente tava papeando antes do pod. Porque, galera, não sei se vocês sabem, mas pra fazer um podcast, normalmente nós entramos 40 minutos antes. Então a gente papeia bastante antes, né? E eles comentaram comigo que eles compraram a 3070, mano. Porque a 3070 é uma placa maravilhosa. Ela é incrível, assim. E só a placa é quase 5 pau. Então, cada uma. Então, só de placa, 10 mil. Praticamente, vocês gastaram 10 mil reais de placa de vídeo. Fora os novos processadores, os Ryzen da vida. Os Ryzen da vida, né? Então, monitor novo. Isso que eu acho bacana. O lucro que vocês estão tendo, que é pequeno pra caramba, porque ainda é pequeno comparado aos gastos, vocês estão usando para investimento da White Vortex. Vocês estão investindo na empresa de vocês, que ainda não é o trabalho principal. Vocês têm um trabalho secundário, que é a White Vortex. É secundário, queira ou não, ela é secundária. Ela tá no momento de lazer de vocês. Lazer, né? Lazer que não deixa a gente dormir, né? Mas isso que você falou é verdade. E a gente tenta trazer muito desse retorno, né? Por mais que não seja um retorno ainda muito grande, mas esse retorno a gente quer trazer para dentro do jogo. Então, quando o Thiago tá falando que ele vai investir mais agora nessa parte de animação, ele está trabalhando com mais frequência nisso, nessa parte de animação, na parte de melhoria gráfica do jogo, a gente está falando que basicamente esse dinheiro que tá vindo, né, de venda de jogo, a gente está colocando dentro do jogo de novo. E sem cobrar das pessoas, porque o nosso trabalho realmente, inicialmente, não é que a gente queira fazer nenhum tipo de benfeitoria, se a gente for colocar assim, não, a gente quer mostrar o jogo da melhor forma possível para as pessoas poderem conhecer a gente. Tipo, joguei o Hidden Shelter, gostei muito, quero ver mais coisas de vocês. E é aí que a gente vai começar a trabalhar. E quando você falou em relação a financiamento, a gente até chegou a pensar, vamos botar no Catarse o segundo jogo, vamos botar no Kickstarter, aonde que a gente pode trabalhar para fazer isso de uma forma legal? Porque o primeiro a gente queria mostrar para as pessoas, olha, a gente quer que você compre o jogo, se você gostar do jogo, gostar do que você está vendo. Agora, no segundo, a gente quer que as pessoas tenham noção, olha, já joguei o jogo de vocês, conheço vocês, mesmo que eu não tenha jogado, mas eu já ouvi falar
e agora eu quero ajudar vocês a fazer o segundo, né? E aí a gente quer trabalhar com feedback tanto do que as pessoas falaram no primeiro, quanto do que as pessoas estão falando no segundo, pra gente tentar trazer um pouco disso para dentro desse novo projeto, né? Então, essa que foi a nossa ideia inicial. Então, assim, é lógico que a gente gastou bastante dinheiro nesse primeiro jogo, bastante coisa que a gente fez, mas a gente sabe que a gente quer construir uma comunidade legal pros próximos, entendeu? Fantástico, mano. Inclusive, é o que eu sempre comento ao vivo com a galera. Eu não sei se é uma percepção só minha, mas eu acredito que não, porque muita gente tem a mesma percepção que a minha. Eu acredito que o mundo das lives nos últimos anos mudaram muito, né? Então, se você pegar há 5 anos atrás, as lives de games bombavam muito mais, justamente porque às vezes a pessoa não tinha grana de ter um novo videogame, um novo PC. Hoje todo mundo tem condições praticamente de ter pelo menos um videogame, alguma coisa, e até para fazer live, ficou tudo muito mais fácil. Hoje uma pessoa que tem um PlayStation, Xbox, não precisa nem ter placa de vídeo para fazer live. Então, isso mudou bastante a realidade da stream, da quantidade de pessoas que assiste, né? Então eu costumo dizer que para um streamer ter público, ele tem que fidelizar o público dele. A galera não tem que chegar no canal para ver o jogo, a galera tem que chegar no canal para ver o Fernando, para ver o professor que também joga, o Fernando Stuck, eu. Porque a partir do momento que a pessoa fidelizar a minha pessoa e falar, não, o Nando é foda, não importa se ele jogar Gart, que eu vou ficar aqui com ele, ou se ele tá jogando qualquer jogo... Porque eu percebi isso, porque eu tô há 6 anos fazendo live, e eu percebo que você pode ter o jogo mais top do mundo na tua mão. Se você não for um streamer que tiver fidelização, automaticamente você não tem um público fiel e automaticamente você não tem público te assistindo. Por isso que hoje um Alan Zoca, por exemplo, bate tanta gente vendo ele, porque ele fidelizou o público dele. O público não tá lá pelo jogo, ele tá lá pelo Alan. O cara é foda, ele vai querer assistir ele porque ele gosta do Alan. Que é o que vocês estão comentando agora. Vocês estão querendo fidelizar o público, entender o que é a White Vortex e falar, ó, esses caras são top, eu vou ficar com esses caras, se eles lançarem um jogo eu vou estar lá, eu vou comprar, eu vou ajudar. E eu entendo essa parada, por isso mesmo que eu perguntei. Cara, muito top isso, tem o mesmo pensamento, cara, tem o mesmo pensamento, animal. Não, e essa, vamos dizer assim, esse é o nosso plano de negócio, né, Thiago? Meio que é isso que a gente quer fazer daqui pra frente. A gente tá trabalhando muito, né, pra melhorar não só esse primeiro jogo, né, mas a gente tem o nosso projeto principal, né, que é agora, né, pra frente, que é o Hidden Shelter 2, que a gente sabe que tá dando mais trabalho pra gente, a gente já tá trabalhando na parte de conceito, organizando ele, deixando de uma forma que seja de acordo com os feedbacks que as pessoas tenham dado, falou, olha, as cartas são muito grandes, e a gente pensou, realmente, elas são muito grandes, mas a gente precisava contar a história dessa forma, porque era a maneira que a gente tinha. A gente adoraria. Eu gosto bastante de coisa longa, porque nas cartas você consegue ter uma visão maior da história. Eu sou um cara que gosto de ler, eu gosto de ler, eu gosto de leitura, então é que tem gente que é fresca. Sinceramente, eu acho... Eu ia chegar um pouquinho por aí. São fresco. Eu quero tudo rapidinho, eu quero tudo agora. Não, mano, isso aí, meu irmão, é o seguinte. Então vai jogar Free Fire, vai jogar Fortnite, que é tiro na cabeça lá e morreu. É verdade. Mano, sério. Verdade. Eu penso muito nessa parada. Eu tenho um processo um processo criativo e uma vontade de jogar coisas que também são mais por esse lado, sim. Eu acho que acaba sendo visualizado por ali, né? Mas aí a gente pensou assim, como é que a gente consegue mostrar uma história, a história de uma forma que a gente tenha todos os personagens que a gente quer, sem necessariamente a gente precisar gastar com dubladores ou buscar mais pessoas para dublar, ou fazer mais modelagem, buscar novos personagens. Como é que a gente faz? Então as cartas foram uma forma da gente conseguir fazer isso. Né? E elas deram muito trabalho pra gente fazer, né? Porque se você prestar atenção, cada carta tem uma caligrafia diferente de acordo com quem tá escrevendo. Com certeza. Né? Então, são 3 pessoas, eu acho que se eu não tô enganado, se escrevem. Então a gente teve esse trabalho. E agora pro 2, a gente quer trazer um pouco, obviamente deve ter um pouco disso sim, mas a gente quer trazer um pouco mais de imersão da pessoa, porque a gente não quer que a pessoa fique quebrada com pontos chaves da história, como acabou, né, acontecendo no primeiro jogo. Entendi. Então, pontos importantes a gente quer que a pessoa veja.
Agora, para entender a segunda camada e a terceira camada da história, a gente mantém cartas, mantém livros, mantém alguma coisa nesse sentido. Entendi. Você quer deixar mais fluido o processo pra não quebrar aquele momento, às vezes, o momento que a galera tá, né, na pegada, mas ao mesmo tempo trazer pra quem quer, pra quem gosta, ter lá o produto. Entendi. Assim muito como massa. Foi a questão do quiz, né? O quiz, o quiz ficou legal porque a pessoa tem que fazer meio que prestar atenção na exposição de arte dentro da casa. Nossa, né? Muito louco. Então a gente botou como um side quest, tipo, continua lá, tá muito legal pra quem quer participar, tem a sua virtude, né, de estar ali, mas ao mesmo tempo não impede aquela pessoa que quer seguir até o final. Você não obrigou. Mas a gente ouve muito do tipo assim, no momento que a monstra aparece na corrida, vocês dizem pra onde que a pessoa tem que ir, então é muito fácil pra pessoa descobrir onde que tá, mas a gente via, assim, que tinha muita gente que não conseguia, né, achar o lugar pra ir. Então, pra mim não teve, hein? Vamos deixar. Não teve, é verdade. Não. Pra mim não escreveu nada, ó lá, tô correndo, ó. Não, nada. Não, você não teve. Nada, ó lá, ó. Porra, é porradeira, ó. Não, teve não. Fala, vai pra capeta aqui, ó. Não dá nada, ó. Você foi tranquilo contra ele. Você não tinha, você realmente foi a raiz ali que não tinha. Cara, o que acontece? Eu zero muito jogo de terror. Muitos jogos de terror. A galera sabe aí que tá no ao vivo, sabe o que eu tô falando. E queira ou não, quando você tem uma gama muito grande de jogos de terror, você acaba tendo uma rapidez maior pra solucionar esses puzzles. Porque o jogo de terror, ele tem um perfil, né? Os jogos de terror em primeira pessoa, eles têm um perfil que é um perfil clássico, que vem lá de trás, mas o Resident Evil 7, ele trouxe uma novidade, que é mostrar pras pessoas que a primeira pessoa também é legal. Porque todo mundo coloca que sempre o terceira pessoa é o melhor jogo de terror. Eu discordo. Totalmente. Eu acho que jogo de terror, não só o terror, jogo bom é jogo bom. Não importa se é a primeira, se é a terceira pessoa. Tem jogo que é só de texto que é maravilhoso, né? Então, assim, se o jogo é bom, aí vai do que você gosta. Da forma com a qual você gosta. Eu gosto de jogos indie. Eu curto, por exemplo, eu não gosto de jogos de carro. Você não vai ver eu jogando games de carro. Mas eu sei que Forza Horizon é fantástico. Eu sei que é um jogo fantástico. Mas eu não jogo, eu não gosto. Eu não curto jogos de luta. Mas eu sei que Mortal Kombat é um baita jogo. Que o Street Fighter agora, nesse momento, tá sendo um bom jogo. Então, eu acho que é questão de você ter discernimento do que você tá avaliando, analisando. O problema é que hoje nós temos uma... Eu costumo falar que a gente tem profissional em todo lugar hoje. O Twitter virou o mundo dos profissionais. Todo mundo entende de tudo agora, né? Então, o Twitter é um terra sem dono, né? Então a pessoa fala o que quer e escuta o que não quer também lá. Então, vira uma bagunça. Todo mundo tem a sua opinião e vai virando um bando de enxurrada de fala, né? Então, hoje, muita gente fala muito e faz pouco. É o que eu sempre falo isso, né? Então, outro detalhe. As pessoas têm um preconceito muito grande quando escutam a palavra indie, né? Elas escutam a palavra independente, elas já põem na cabeça, é uma merda. Eu não vou jogar porque é uma bosta, é bugado, é uma bosta, eu não vou jogar, é horrível. E no meu caso, cara, 70% do meu trabalho é indie. E eu faço isso não só porque eu gosto, mas porque eu acho necessário eu querer mostrar isso. Eu tenho um canal, eu tenho um podcast, por que não mostrar esse conteúdo e mostrar que tem muita qualidade não só no AAA, só não nos grandes jogos, né? Essa é a minha opinião, claro, né? Não, e você falou, Nando, em relação aos jogos de primeira e terceira pessoa, o Thiago ele pode falar muito bem como que ele construiu a nossa primeira pessoa, né, Thiago? Porra, isso aí foi uma loucura, porque a principal era só... Normalmente jogos de terror já, mesmo de jogos famosos e grandes, é só uma tela, câmera, acabou, né? E aí eu vi com essa ideia maluca pro Renan, se tivesse corpo? Mano, verdade, eu falei pra galera tem corpo. Mano, que da hora, exatamente, cara. Ele tem corpo, ele tem corpo, ele pula, ele anda, dá pra ver ele, por exemplo, descer na escada, dá pra, entender, tem toda a ação, né? Então eu quero até tentar melhorar mais isso, né? Porque usar mais ele também, né? O corpo dele, né? Mas isso é uma parte mais complicada, né? Não sei se ainda vou conseguir. É difícil, né? Porque é o jogador, né? Porque você tem aquela... se eu for mexer com ele, a pessoa pode não querer fazer aquela ação naquele momento. Por exemplo, a pessoa vai abrir uma porta, ele vai mexer na maçaneta, a pessoa pode se mentir, não quero mais abrir essa porta, vou sair daqui, entendeu? Então, tanto é que quem usa isso agora é o Medium, né? Que você vai abrir uma porta, entra uma animação de
ela pula e abre a porta. Entendeu? Ah. Eles daram esse recurso justamente pra isso, pra evitar que o jogador, né, quebrasse a animação no meio, né, e bugasse o jogo, com o recurso que eles usaram. Então eu não sei se eu vou querer usar esse recurso nos nossos jogos, né, provavelmente, infelizmente, acho que não, mas na animação do garoto vai ter, né, ele fazendo alguma ação, Legal, ele olhando pra alguma coisa, ele apontando a algum lugar, ele pode ter, vai ter toda olhando o essa ação, braço, né? igual você falou, né, do machucado, falou, nossa, né, olhando como machuquei e tal. Ele vai ter tudo isso, tanto é que tem até alguns spoilerzinhos no meu Twitter lá, que eu de vez em quando coloco lá como é que tá a progressão das coisas lá, eu deixo sempre Vamos lá, retweetar, né, isso aí, galera, vamos retweetar e seguir essa galera, hein, mano, pelo amor de Deus. Eu coloco hein? lá alguns spoilers. Por exemplo, tem até uma cena interessante que vai vir agora no próximo também, que já tá praticamente pronto já, né, que tô testando já, que é o Corvo, que todo mundo ficou subindo em cima do Corvo durante... Todo mundo subiu em cima do Corvo. Tadinho. A gente botou os corvinhos lá, as pessoas ficaram, cadê esse corvo aqui pisando em cima do Corvo? Agora o Corvo vai voar. Vai ter toda uma animação de inteligência artificial, de voar, de tudo isso. Nos corvos também, entendeu? A gente tá tentando realmente melhorar todo o ambiente do jogo, melhorar toda... Já falaram ele no chat ali, Luiz, chama Luiz Amel. Isabel! Chama o Isabel! Porque realmente as pessoas ficaram subindo em cima do corvo e pensei, meu Deus, por que as pessoas subiram em cima do corvo? Né? Deixa o corvo lá, coitado. Deixa ele em paz, mano. Deixa o corvo tranquilo lá, cara. Pelo amor de Deus. Mas não adianta, o jogador sempre vai dar as loucuras, velho. É igual eu às vezes também. Ixi, Maria. Eu durante a gameplay, eu vou ser honesto. Eu sorteio uns palavrão. Teve uma hora que a desgraçada não parava de me matar. Eu falei, fiquei meio puto com ela, mas aí passou. Não, e a gente brinca, eu e o Thiago, a gente diz que a gente tem um caso de amor e ódio com o jogador, né? Porque a gente cria um negócio com carinho, o jogador vai lá e destrói o trabalho, né? Porque ele vai pra um lugar que a gente nunca imaginou que ele fosse, né? E a gente, não vai por aí, vai não é um lugar. Não, e aí a gente tem que repensar pra fazer de novo. O pior caso não foi nem esse ainda, de ele ir pra um lugar pior. O pior é quando o jogador tava indo pra um lugar, mas aí vários jogadores cismaram de se tacar nas paredes. Isso. Aí os jogadores estavam se tacando nas paredes. Aí, não, porque aí quando eles tacavam na parede, existe uma animação de corpo que o jogador fazia essa parada. E conforme fazia essa parada, a câmera do jogo batia na parede e por uma fração de segundo você conseguia ver o que estava atrás da parede. Então as pessoas ficavam batendo nas paredes pra ver o que tinha atrás das paredes. Eu fiquei... Que comportamento absurdo é esse? Só pra fuder você, cara. É só pra fuder, eu vou ferrar ele, cara. Foi. Tive até reviews das pessoas falando. Eu tive que parar aí 3-4 dias pra reprogramar reprogramar, mano. Não, porque as pessoas estavam se tacando nas paredes. Mas eu acho que ninguém fez o que eu fiz, que é abrir o teu jogo em realidade virtual. Eu fui o mestre, mano. Eu fui o mestre aqui. Foi mesmo. Ninguém fez isso. Ninguém fez. Mano, eu lembro do Thiago falando assim. Eu lembro do Thiago falando assim, mano, como assim, mano? Ele falava assim comigo no chat. Como que isso tá acontecendo, mano? Porque ele abria e ele travava já na animação do carro em 1 FPS. Então ele ficava assim, travando assim. E eu falava assim, cara, eu não sei o que eu faço. Aí, a hora que eu vi que ele embaixo escrevendo assim, Oculus Rift, eu falei, não é possível. Filha da mãe, ele tá abrindo no óculos, cara. Eu acho que ninguém teve esse bug, cara. Acho que ninguém teve. Foi só você mesmo. Porque eu acho que quase ninguém tem o Oculus Rift também, porque é uma tecnologia... Só teve 2 pessoas. Você e mais um também. Teve? Um dia lá, à noite. Teve mais um porque falou assim, o jogo não tá abrindo. Eu falei, opa, você tem o Oculus Rift? Aí ele, tenho. Aí eu, desconecta. Desconecta o Oculus. Tá vendo? Amanhã vai ter Eu trouxe a tua solução, Thiago. Eu trouxe a tua solução, rapaz. Foi. E a gente colocou lá que já saiu o update no dia já, porque mais outras pessoas podiam ter já e resolver esse problema bem rápido. Muito por isso que a gente fala que a gente tem esse caso de amor e ódio, né? Amor e ódio. A gente sabe, porque a gente sabe que precisa disso, né? E até os feedbacks que a gente às vezes fala, pô, realmente a gente não tinha pensado nisso, ou pô, a gente colocou isso de propósito, né? Não foi porque a gente não porque ficou ali aleatoriamente.
Que massa, cara. Muito bom. Cara, que delícia, mano. Eu tô adorando conversar com vocês, velho. É sério mesmo. Eu costumo falar que o meu espaço aqui, meu podcast, ele é literalmente um lugar, tipo... Aqui não tem roteiro. Não sei se repararam, não tem roteiro nenhum. Eu não faço roteiro, né? Verdade. Eu não gosto de roteiro. Pra falar bem a verdade, eu não gosto, tá? Porque parece entrevista, eu odeio entrevista. E, tipo, eu gosto de sentar numa mesa e conversar pra caralho. Eu não vou falar beber uma porque eu não bebo, então deixa quieto. Mas bater um belo papo comendo uma comida japonesa, assim, eu curto. Então, mano, top. Eu tô amando falar com vocês aqui, velho. Sensacional. Cara, é por isso que eu falo, olha que da hora que é a gente trazer vocês aqui e ver o além. Porque a gente vê só o jogo. A gente tem a visão do jogo. Aí quando você fala com a galera que fez o jogo, as histórias por trás de tudo isso, cara, olha que enriquecedor. Olha o quanto que isso dá até vontade de você produzir um game, sabe, cara? Você fala, nossa, que foda, né? Eu já participei de várias jam, né? Eu participo de algumas jam de jogos indies, né? No condado Braveheart. E eu vejo a galera tendo essa vontade e eu falo, tenham, por favor, vontade, porque é essa vontade que vai fazer crescer o conteúdo independente. É essa vontade. Porque se não tiver vocês aí com essa vontade, automaticamente nós não vamos ter conteúdo. E se não tem conteúdo, não tem como crescer, né? Hoje a gente vê, por exemplo, lá, vou dar um exemplo clássico do como é que ele chama lá? O famoso pra caramba, vai fazer o jogo indie dele agora, oh meu Deus. Que é famoso demais, gente. Vai fazer o próprio jogo indie dele agora. Tá sendo, o Selbit, tá falando? O Selbit, né? O Selbit desenvolveu lá, tá desenvolvendo o jogo indie dele. Pô, é que o cara é grande pra cacete, então o cara teve milhões de doações já em poucos dias. Mas a galera criticou, eu não acho ruim. Eu acho puta foda. Mas não tem nem motivo pra criticar, na verdade. Puta foda, o cara é gigante, o cara tá construindo um jogo indie e ele tá mostrando que o jogo indie é uma realidade pra muita gente, velho. Por que criticar? Não tem que criticar, tem que apoiar e fazer com que isso funcione para outras empresas como a de vocês, né? Então... Sim. Animal, E outra coisa, se você tem um canal de comunicação a seu dispor, por que não usá-lo, né? É tolice achar que isso daí não deve ser utilizado para fazer... E que bom que tá sendo para produzir algo legal, né? Seria ruim se fosse para não produzir nada, ou se fosse para produzir algo simplesmente para si, né? E aí você tá falando que tá ajudando uma comunidade inteira. Eu acho que isso é bem bacana. Obviamente que é um ponto fora da curva, né? Mas mesmo sendo um ponto fora da curva, né? Por vários motivos, mas eu acho que é louvável. Eu acho que a gente tem que ter mais isso acontecendo mesmo. E eu acho que... E aquilo que você acabou fazendo um bom paralelo em relação ao ecossistema de jogos, né? A gente precisa criar pro streamer poder também ter o conteúdo para começar a mostrar, né? Isso ajuda os dois, né? Ajuda quem tá fazendo, ajuda quem precisa construir mais, ter mais conteúdo, até exclusivo, ou conteúdo para passar para quem tá assistindo, né? E quem assiste também ganha com isso, que vê coisa nova. Então a gente começa a ver essa engrenagem rodando dessa maneira. Eu acho que se todo mundo se ajudar um pouco mais nisso, a gente consegue chegar mais longe em conjunto, né? Não ficar sozinho nessa. Com certeza. Vou fazer uma pergunta, pessoal do ao vivo. Vocês estão escutando o Cocada latindo, que é o meu cachorro? Vou fazer uma perguntinha. Vocês estão escutando aí? Põe sim ou não. É agora que eu vou ver se tá funcionando essa desgraça aqui desse programa que eu tô fazendo. E aí, tá? Vocês escutaram meu cachorro latindo? Escutou? Ah, mano. Aí é muita sacanagem. Eu vou processar a Nvidia. Mas bem pouco. Mas foi pouquinho. Mas foi no finalzinho, né? Foi um latindinho pequenininho, vai. Tava mais baixo. Mano, porque meu cachorro, velho, ele dá muito trabalho pra mim, mano. É eu começar a gravar qualquer coisa, ele vem na minha janela aqui e começa, velho. É impressionante, Cocada é foda. Mas ainda bem que vocês ouviram o Cocada. Fala, Sorinha! Fala, meu querido! Grande abraço. Mas é bom que pra ele você. Participa. Sim, Cocada, ele é um cachorrinho que... Ele veio da rua, né? Peguei ele pra cuidar do bichinho. E, cara, eu costumo falar pra ele assim, embora ele curta morar na minha casa, a rua não sai dele, tá ali? Que tá no DNA do bichinho. Ele gosta, o bicho é de rua mesmo, não adianta, né? A minha é a 3000, ô Fabiano. É a 3080. Pode pôr com ponto de exclamação aí, config, que eu acho que vai entrar aí pra você a configuração do PC. Acho que é config ou PC. Ponto de exclamação PC ou config, alguma coisa assim, tá? Ou ponto de exclamação PC, eu não lembro agora como é que tá? Meus queridos, querem papear mais algumas coisas? Tem algo diferente pra falar pra gente que ainda não falaram, porque já falaram um monte de coisa boa, né? Mas tem alguma coisa a mais que vocês querem passar pra gente aí?
Acho que o máximo aqui que a gente pode falar aqui de conteúdo, né, Thiago? Porque a gente já falou bastante. Se a gente falar muito, a gente entrega demais. Mas enquanto a gente meio que tem o nosso trabalho principal aqui, que é o nosso próprio o Hidden Shelter 2, né? Eu diria que o Thiago meio que tá a cargo chefiando o nosso Hidden Shelter 1 3.0. E eu tô aqui trabalhando aqui nas ilustrações do Order from Chaos 2, que é o nosso RPGzinho. Que espero que eu consiga lançar até o final do ano. Já fiz quero ver, hein? Já mais umas 60 ilustrações, já tá aqui com os videozinhos já, fazendo umas animações em 2D, bem legaisinhas. Então ele é um a RPG? gente deve tentar entregar. É um RPG, bem clássico, bem estilo Final Fantasy inicial, né? Mas não pixelado, ele não é pixelado. Luta em turno? Em turno? Em turno, né? Ele é bem bacaninha nesse sentido. Deve ser. A gente vai tentar muito entregar ele até o final do ano, mas se for o caso, a gente joga um pouquinho mais pra frente. Mas a gente tá trabalhando nisso, e então eu tô meio que focado, né? Focado no Hidden Shelter 2, mas com o Order from Chaos 2, e o Thiago fazendo o Hidden Shelter 3.0, né? Que é a nossa versão quase que definitiva do jogo. Massa! Então, ou seja, são projetos aí que vocês estão trabalhando nas suas horas vagas, sem dormir, para conseguir trazer aí esse conteúdo a mais, né? Algo a mais para vocês. E você sabe, né, Nando? Com criança em casa também é complicado, né? Então você tem que dar atenção, dar o tablet para ele desenhar enquanto você tá programando, tá fazendo alguma outra coisa. Com certeza. E fala para mim, assim, que idade que tá? É seu filho ou filha? É filho. Ele tá com 3 anos e meio agora. Qual é o nome dele? Ele é Bernardo, que é o nome, inclusive, do garoto do jogo. Né? Massa, que legal. Inclusive, a minha filha tá com 6 e o meu vai fazer 3 também, mano. Mais ou menos a mesma idade. Então tamo na mesma fase aí, né? Pelo menos do garoto. A galera conhece bem a Malu aí. Eu amo ele. Ixi, eu amo. Cara, eu costumo falar que o filho é a dificuldade mais maravilhosa do mundo, né? Porque ter filho, cara, não é fácil, nem um pouco fácil, porque dá muitas preocupações, você acaba se doando muito por eles, mas é um amor tão grande e é uma riqueza tão maravilhosa você ter isso em casa, filho, né? Eu tenho 2 e fechei a fábrica, chega, pelo amor de Deus, né? Fiz uma vasectomia, inclusive quero contar aqui uma história da vasectomia. Aguenta aí que eu vou contar pra vocês um negócio que foi top. Pra quem não sabe que a vasectomia é cortar o saqueto, tá ligado, pessoal? Você tem um canalzinho aqui, até dá uma cortadinha. Mas ter filho é maravilhoso, cara. Eu me divirto muito com os meus filhos. A minha filha, ela é viciada em games, assim como eu. Ela joga, ela curte, ela passa na live, a galera até conhece já ela. A Malu é fantástica. E o Antoninho, que é o meu garotão, né? Tá fazendo 2 anos e meio agora. Um menino fantástico. Você sabe que esse lance da vasectomia, nada a ver com o assunto, mas né, um podcast é isso mesmo, né? Eu decidi fazer, né? Porque ano passado, porque eu não queria ter mais filhos. Eu não ia fazer, né, a minha esposa passar por mais um procedimento cirúrgico, pelo amor de Deus, ter 2 filhos, né? Sim. E aí eu falei, não, beleza, vamos fazer e tal. Só que pra fazer a vasectomia, você tem uma entrevista pra fazer, né? Então, não é tipo, vem cá, vamos fazer. Então você tem que passar pelo plano médico, aí dentro do plano médico você tem que passar por um psicóloga, e a psicóloga vai falar com você, com a sua esposa e tal. Então, nesse dia, eu fui com a minha esposa pra fazer uma entrevista com ela. Que ela faz várias perguntas, né? Porque, queira ou não, você vai deixar de ter um filho, né? Então, para o nosso país, isso não é muito bom. Eles querem que tenha uma taxa de natalidade, aquela coisa toda. Bom, aí ela começou a fazer umas perguntas. Só que antes dela começar a me entrevistar, eu e minha esposa estávamos conversando, brincando um com o outro. E ela falou uma coisa muito engraçada e eu tive uma crise de riso. E eu não conseguia parar de rir. E na hora que a psicóloga chegou, eu tentei segurar a risada. Eu tentei, de todas as maneiras possíveis, né? Só que é aquela teoria de quanto mais segura, pior fica, né? Você tenta segurar, e aí a hora que ela olhou pra minha cara e falou assim, você tá bem? Eu dei uma cuspida na cara dela. Gente, eu explodi. Sabe quando você tenta segurar assim? Explodiu na orelha dela, assim. Ela olhou e falou, nossa senhora, e eu comecei a rir, eu não parava mais. E aí minha esposa falou, para de rir, ela começou a rir junto. A hora que foi ver, os 3 estavam rindo. E ela falou assim, normal, eu sou psicólogo, eu entendo. Ou seja, eu sei que você é um louco, tá ligado? Eu sei que você tem problema, né? Então, cara, eu só sei que dizer que eu não conseguia parar de rir. Eu tive que ir no banheiro, lavar o meu rosto.
E aí consegui finalizar a entrevista, fazer a cirurgia depois. Mas, meu Deus do céu, que trampo, viu, galera? Mas, de qualquer forma, também é reversível, né, Nando? Dá pra voltar também, dá, se você quiser. dá pra fazer. E o pior de tudo, cara, é que depois da vasectomia, eu tive uma inflamação do epidídimo, cara. E a galera da live vai saber o que eu tô falando. Eu não conseguia ficar sentado, mano. Eu fazia live assim, ó. Ai, carai! Mano, tava difícil demais o negócio. Nossa, foi difícil pra mim pra caramba, mano. Você é louco. Mas pelo menos não veio o terceiro filho, né? Não. Aí eu fiz o exame lá, deu 000 em tudo que é lado. Falei, graças a Deus. Você lembra disso, Pan? Foi um inferno, né? Falem, se essa pergunta já foi respondida antes, ignora. Que eu vejo VOD. Qual pergunta? Se for possível fazer... Qual pergunta? É uma pergunta mais em cima aí, que ele fala, caso vocês pudessem voltar no tempo, qual decisão vocês mudariam na produção do produto de vocês? Seja algum sistema, tecnologia escolhida ou qualquer coisa. Bela pergunta. É uma boa pergunta. Bela pergunta. Você quer falar alguma coisa, Thiago, ou quer que eu fale? Bom, voltar no tempo, vamos lá. A questão toda é que quando a gente começou na nossa empreitada, né, louca, a gente não sabia nada. A gente foi desbravando sozinho aqui, mano. Pegando vídeo, pegando livro, lendo documentação. Então, assim, foi um aprendizado, enquanto a gente fazia e ia aprendendo. Então, assim, cada vez que a gente fazia, a gente produzia cada vez mais rápido. Então, o nosso primeiro personagem demorou 20 dias. Já o segundo personagem demorou uma semana. Hoje em dia eu faço um personagem em uma tarde. É mais ou menos uma... essa é a nossa, entendeu? Então, eu acho que eu não mudaria nada, porque foi realmente um aprendizado. Acho que no final saiu como a gente... não como a gente queria, mas como a gente planejava. Né? Porque como a gente queria um AAA. Né? Lógico. Mas com o nosso planejamento, a gente conseguiu ali entregar o que a gente tinha em mãos. Né? A gente chegou assim e falou assim, olha, a gente vai conseguir entregar até aqui e vamos entregar. E conseguindo entregar até onde a gente queria, né? Porque se a gente começasse a fazer essas alterações todas, a gente talvez nunca fosse entregar o jogo. Né? Porque sempre vai ter uma coisa para melhorar, como você mesmo disse. Então, a gente resolveu lançar o jogo, mesmo que a gente fosse depois melhorá-lo, né? Então a gente decidiu lançar ele. Eu acho que eu pelo menos não mudaria nada. Mudaria alguma coisa, Renan? Eu não sei se talvez eu mudaria algumas coisas em termos de... Na hora da criação do cenário, né? Porque eu acho que eu acabei fazendo uma boa parte do level design, né? E o Thiago meio que... Olha, ele fazia meio que a otimização do level design, né? Eu fazia a parte mais bruta e ele ia lá, dava uma retocada, dava uma melhorada. Então eu acho que nesse caso específico, eu acho que eu buscaria aprender a otimizar um pouco melhor mais rápido, né? Em vez de levar tanto tempo para ter esse feedback. Eu acho que é muito mais nesse sentido do que necessariamente, você mudaria o layout das coisas, a maneira como as coisas foram feitas. Acho que não. Acho que foi um processo importante pra gente, até pra gente entender o nosso próprio fluxo de trabalho. Porque às vezes, como somos só dois, né? Então, enquanto eu tô mexendo numa parte do projeto, ele tem que estar mexendo em outra. Eu não posso mexer na mesma que ele, porque senão a gente não consegue se comunicar. E a gente não tá no mesmo espaço físico, né? Ele tá na casa dele, eu tô na minha. Então a gente utiliza o GitHub. Então, eu subo o projeto para ele atualizado e ele sobe atualizado da parte dele. Mas sempre quando a gente tá mexendo em partes diferentes, a gente tem que ter uma comunicação muito boa. E eu acho que isso ajudou muita gente na gestão de projeto, né, Thiago? Nessa construção. Diria que fazer o Hidden Shelter em conjunto foi muito mais uma aula, né, e uma faculdade de gestão de projeto inteira do que necessariamente uma tarefa tão árdua assim pra gente. Então acho que pra gente, a gente aprendeu muito. Então acredito que a partir de agora os nossos processos vão ficar mais rápidos, mas também as nossas vontades vão ficar mais complexas. Então as dificuldades vão escalando, vai aumentando. Exato. Claro. E também a gente tem uma filosofia nossa que é do tipo, tem muita gente que leva 10 anos, 8 anos, 10 anos, 5 anos para lançar um jogo. A gente não quer fazer isso, né? A gente sabe da dificuldade, então a gente quer trabalhar com o escopo que a gente sabe que a gente vai entregar. Então não importa se o jogo... a gente quer fazer um AAA, lógico, mas a gente sabe que vai levar 15 anos pra gente fazer com o tempo que a gente tem. Mas a gente sabe que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente consegue ir lançando jogos, né, menores, até a gente poder ter mais pessoas trabalhando com a gente, ou até pessoas que queiram entrar
com seus talentos, né? E ajudar a gente também a trabalhar de alguma outra forma, que seja em parceria. A gente pode pensar em várias formas, né? Mas pra gente poder entregar jogos mais rápido. Então a gente não quer ficar nessa de, vamos lançar um jogo daqui a 8 anos e acreditem na minha ideia. Não, a gente não quer que as pessoas acreditem na nossa ideia. Cara. A gente quer que as pessoas acreditem no que a gente tem pra entregar. Massa demais isso daí. E outra, vocês têm que ter uma parceria muito foda de vocês dois, tá ligado? Vocês têm que se dar muito bem no dia a dia. Vocês, embora moram em casas separadas, mas trabalham todos os dias e conversam um com o outro todos os dias, muitas vezes madrugadas e madrugadas. Aí em Niterói, né? Moram os dois em Niterói, né? Os dois são de Niterói, né? Isso. Niterói, que nós do interiorzão aqui colocamos como Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, mas Niterói é antes ou depois? Eu não sei, eu perdi. Depende pra onde você vai e de onde você tá vindo. Imbecil a minha pergunta. Foi bem imbecil mesmo a minha pergunta. É verdade, com certeza. Mas é incrível essa parceria que vocês têm que ter pra poder fazer um trampo de qualidade, tem que se dar muito bem. Outro detalhe também que eu gostaria de perguntar, mais indo para os nossos finalmente aqui, a gente está quase finalizando, já deu, por incrível que pareça, 1h40 já. Caramba! Já estamos aí 1h40 juntos, longa-metragem já. É um longa aí, né? Mas podcast é isso mesmo, é de 1h30, 2 horas, fácil assim, né? Isso quando a gente não faz mais, né? A gente não empolga mais ainda. Quais são hoje, perguntando assim, não só para o game de vocês, mas qual é a maior referência no mundo geek? Eu não digo nem só para jogos, para vocês dois, obviamente cada um vai ter o seu gosto, mas qual é a principal referência que vocês utilizam para fazer o trabalho de vocês? Quem começa, Thiago? Pode começar aí, fala da sua vez. Não, tranquilo. Bem, eu vou focar na parte dos games, porque eu acho que é meio que a indústria que a gente está inserido, né, e também a maneira como é que a gente... É o produto que a gente faz, né. Independente, eu posso ir na parte de texto, né, e de mangá, né, já deu pra ver que eu gosto muito de Junji Ito, já percebi muito que você pelo gosta. trabalho dele. Uhum. E eu tenho outros livros que estão guardados, né, então lá, outras coletâneas dele, mas esses aqui são os que eu mais gosto, principalmente o Uzumaki. Mas eu diria que pra música eu sou super fã, né, do Akira Yamaoka, que fez toda a trilha sonora de Silent Hill, Nobuo Uematsu. Nossa, muito bom. Fez toda a trilha sonora de Final Fantasy. E a Yoko Shimomura, Kingdom Hearts, Street Fighter, Legend of Mana, que eu acho que são pessoas fantásticas no trabalho que elas fazem. Eu acho que a música tem muito a ver com o que a gente quer, como a gente consegue inserir as pessoas dentro do jogo. Que você mostrar só uma casa é uma coisa, mas botar aquela musiquinha ali de fundo faz com que a pessoa acabe entrando nessa imersão maior dentro do jogo. Então acho que isso é muito importante. Lógico, eu não sou músico, né, mas eu aprecio música. O Thiago já tem uma veia mais musical do que eu. Eu acho que é bacana. E em termos de produção, eu sempre fui muito fã do trabalho do Hironobu Sakaguchi, que foi o pai do Final Fantasy, né? Até o 10 ali, depois ele saiu para montar o estúdio próprio, a Mistwalker, e inclusive mora no Havaí hoje em dia. Olha que delícia! Ele tá lá fazendo as coisas dele lá, acho que tá bem, espero eu que sim. E o Ueda, né, que fez Shadow of the Colossus, né, tive até a oportunidade de conversar bastante com ele. Nossa, é um cara legal, genial, cara, legal. Faz um trabalho muito legal. O Kojima, né, não vou dizer que não, né, o Kojima é um cara super respeitado. Eu gosto do trabalho dele, gosto das ideias dele. Eu gosto. Acho que ele tem uns insights para jogos muito bons. E eu não posso não dizer que ele é sensacional pela criação do próprio stealth em si, né, enquanto gênero. E a equipe toda que fez Silent Hill 1, 2 e 3, né, que pra mim são as coisas mais... Foram acho que os jogos que me fizeram seguir, né, enquanto jogador. E o primeiro jogo eu zerei 33 vezes. Né? Nossa senhora! Então eu pego todos os detalhezinhos ali do jogo que tu bobear, sei até as falas, né? Pra mim é a melhor série de terror de todos os tempos. Silent Hill 1, 2 e o 3. Pra mim, o 2, eu sou apaixonado pelo 2. O 2 é maravilhoso. Mas é uma série que eu sou vidrado em Silent Hill. Vidrado. Eu acho. Depois do 3, deu muita merda. Sim. Foi fazendo muita besteira, americanizando demais o jogo e tal. E aí virou bosta. Né? E quando você fala em americanizar, né, o jogo, eu gosto muito do lado oriental, né? Eu fui buscar no Fatal Frame, né?
um pouco mais de terror, mais voltado para isso, que tanto é que o Fatal Frame 2, pra mim, ele é incrível, tá ali, não vou dizer que ele tá rivalizando o Silent Hill, mas ele tá ali bem pertinho ali no coração, né? Mas, tipo, tem jogos fantásticos aí, né? Fatal Frames, Forbidden Siren, tinha um Obscure, que há muito tempo, Rule of Rose, que é um jogo muito legal, pouca gente jogou, mas é muito legal. Fantástico. Acho que são 5, 6 horinhas de jogo. Aí entrou na mesma época ali o Hunting Ground, que era da Capcom, que era um jogo até mais bonito que o Rule of Rose, mas o Rule of Rose era melhor. Enfim, se eu puder, porque eu vou ficar fazendo uma lista enorme, mas assim, são referências que eu tenho na hora de escrever, né? E eu já lancei alguns livros, né? Até, quem quiser procurar até na Amazon ali pelo nomezinho vai conseguir encontrar mangás, né? Desenhados. Olha que legal, cara. Então, e eu sempre me baseei muito mais nessa galera de jogo, né? No texto da galera do jogo, do que na galera necessariamente de literatura, né? Embora Edgar Allan Poe, eu tenho bastante coisa aqui. Nossa. Aí o pessoal vai falar, mas você gosta de terror, mas você vai gostar do Stephen King. Eu gosto do Stephen King até a página 2. Eu não sou também tão fã. Também não sou tão fã do Stephen, mas Edgar Allan Poe tem um monte dele aqui atrás. Eu tenho um livrão, né, que é a compilação de todos os poemas e contos dele, né? Da hora. E os contos eu não conhecia também. Depois eu fui ler, inclusive tem muita coisa de inspiração nele. A literatura russa eu gosto muito no Chekhov, né, que eu nunca sei falar necessariamente, desculpe, mas Anton Chekhov, eu sempre gostei, que é O Homem no Estojo, né? Tem um livrinho bem curtinho dele que é muito gostoso de ler. Não é Dostoiévski, que é aquela coisa enorme, né? Aquela coisa pesada. Mas assim, é legalzinho de ler. O Albert Camus, né? Que eu chamo de Camus, mas eu sei que é Camus, né? Tem uma diferença por conta do francês. Faz o biquinho, Camus! Faz o biquinho, né? Que é muito legal de ler, assim, eu li A Peste, O Estrangeiro, são livros. Então, assim, toda essa quantidade de referências eu acabo tentando trazer um pouquinho pra dentro do jogo. Né? Então, e eu digo assim, para você aprender a escrever, não necessariamente você precisa ficar focado só no livro ou na literatura, embora eu adore ler, eu acho ler super importante, mas você consegue ter um produto cultural tão bom quanto dentro de um jogo, quanto dentro de um livro, quanto dentro de um filme. Concordo. E aí você pode pegar milhões, né? E eu acho que um dos textos mais bonitos que eu já li foi do Legend of Kain Soul River 1 do PlayStation 1. Eu acho que aquele texto é filosófico, pesado, denso. Fantástico. E é um jogo maravilhoso, é um jogo muito bom. Enfim, essas são referências gerais, assim, pra você ter uma noção aí do que... Cara, eu tenho praticamente todas as referências que você colocou, eu amo de paixão. Eu sou um cara bem focado também nessas partes que você comentou aí, mano, incrível. Bateu demais aí o gosto, viu? O gosto. E você, meu querido Thiago? Opa, então, minha influência, cara, pode parecer muito doido, cara, mas... eu nunca fui um gamer de console, né? Sempre fui gamer de PC, desde o início da década de 90. Então, que lá massa, em 92, véio. 93, eu já jogava, era criancinha já. Então, ficou muito marcado na minha memória, cara, a parada que jogaço que foi os primórdios do Doom. Nossa, né? Eu sou viciado em Doom, cara. Nossa. Então lá, os primeirão lá, naquela coisa, aqueles monstros, alguns monstros até que serviu de inspiração, né? Um deles serviu de inspiração mais ou menos ali para eu pensar no que seria aterrorizante para monstros. Então, eu joguei naquela época que vinha o Doom, vinha o Quake, o Hexen, que era aquele jogo, né, de primeira pessoa ali, né, que você dá de cara com os monstros, dá aquele susto, né, aquela aterrorizada mental né, apesar de não ser um jogo de terror, né, mas ele dá uma sensação de terrorismo mental, né, de ter monstro e ter essa coisa toda, né, então veio essa parte também toda, né, além mais também da parte da cultura japonesa, né, do monstro japonês, né, que eles chamam, né, que a monstra, ela é branca, né, e se você pensar mais, perceber, né, ela parece, a Samara, né, que né, né, a garota do poço, né, então tem alguns, você pode ver que ela tem os cabelos grudados nela, molhado, né, então a gente trouxe aí mais ou menos várias referências de filmes, de jogos antigos, de tudo que a gente gostava mesmo para colocar no jogo mesmo, né, ter essa digamos assim, essa abertura assim cultural enorme, assim, essa Fantástico, mano. A gente botou praticamente tudo que a gente gostava de curtir, por sorte também, né, que também eu e o Renan, a gente gosta bastante das mesmas coisas também, de bastante anime, dessas coisas todas, dessas referências, então foi bem legal mesmo a gente conseguir colocar nossas referências e um olhar pro outro e falar,
Isso é legal. E outra, eu realmente concordei com isso, também é legal, entendeu? Então Que teve legal, essa troca mano. aí de referências nossa aí, de poder botar tanto tanta referência de um quanto do outro, e no final casar e ter esse produto aí que todo mundo viu aí, jogou, gostou e tudo mais, né? Que gostoso, que legal. Quer dizer, os gostos bateram bastante, né? Que legal, mano. Que massa, galera. Mano, eu adorei. Eu acho que a palavra é amar mesmo. Eu amei estar fazendo isso daqui. Foram aí quase 2 horas de muita conversa, um bate-papo muito gostoso. Eu quero agradecer imensamente vocês dois, cara. Não só por terem vindo aqui, mas de ter iniciado até mesmo aí uma amizade que pode... Nossa, porque eu sempre penso nisso, porque as amizades começam do nada, elas são assim que funcionam, né? E eu vou estar sempre com vocês. Qualquer produto que vocês lançarem, contem comigo. Link, ajuda financeira, compartilhamento de produto, vídeos pro YouTube. O que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Eu acho que foi um dos podcasts mais gostosos que eu já gravei. Legal. Foi muito legal, foi muito gostoso. Eu agradeço todos que estão aqui aí no meu chat. Muito obrigado, foi um prazer gigantesco estar com vocês, tá? Eu vou finalizando por aqui. Quero agora que vocês aí também deixem aí uma mensagem, né? E se despeçam da galera. Muito obrigado, viu? Valeu, Nando. Na verdade, a gente tem que agradecer o convite, né? De poder estar aqui conversando contigo, podendo passar aí as experiências do jogo pra galera que te assiste também. Conta aí com a gente, obviamente, pro que você precisar ir mais pra frente também, porque a gente também adorou bater esse papo. É muito legal a gente prestar atenção naquilo que a gente faz, não simplesmente do ponto de vista de quem cria, mas no momento de discussão sobre o produto que a gente criou, pra gente ter uma nova visão, né, um novo olhar sobre aquilo que a gente faz. E eu acho que a gente agradece não só você, mas também quem tá assistindo e começa a prestar atenção mais no nosso trabalho. Então, a gente tem que agradecer. Então, obrigado aí pela oportunidade. Imagina, é com o Thiago. Eu que agradeço. Só reforçar aí também a gratidão aí tanto pelo pessoal aí que tá no chat aí, também pra você também. Cara, foi uma experiência... você foi um dos primeiros a streamar a parada. Eu tava ali junto, acompanhei até o fim. Aquilo ali também foi uma experiência muito boa também pra mim, que na hora ali eu cheguei ali, fui vendo como era realmente as pessoas jogando, então foi que legal, cara. Aquele feedback ali presencialmente ali na hora ali, aquele feedback cru mesmo, né, raizão ali, e já poder melhorar, já poder fazer tudo isso, vocês já tem só que agradecer, cara, isso aí que da hora, foi fechado aí junto aí contigo, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente, valeu, é isso. Lembrando que esse podcast vai estar gravado tanto pro YouTube em vários pequenos trechos, né, que são aí os flashes de podcast lá do meu canal do YouTube, Professor Também Joga, então siga lá. Vai estar também em todas as mídias para você escutar aí o seu podcast preferido. E também, pessoal, não esqueçam de participar das minhas lives, praticamente aí, vamos colocar quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias da semana. Foi um prazer imenso, fiquem para o host, eu sempre dou um host agora no final, não sai enquanto eu dou uma raidzinha aqui pra galera da Twitch. Prazer gigantesco estar aqui com vocês, um forte abraço e vamos agora escolher este host. Vamos ajudar alguém aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Poderíamos aí pegar um canal que tá fazendo algum jogo. Será que tem alguém fazendo um jogo de vocês? Nossa, seria incrível isso, hein? Não. Será que tem? Vamos ver. Olha aqui, vamos ver. Não sei nesse momento, né? Eu sei que hoje mais cedo tinha gente. Neste momento, olha, tinha um canal que acabou de encerrar aqui o Raiden Charter, ó. Que é o Rose Gamer, mano. Que dó, mano. Tá, então vamos... chegamos perto, então eu vou mandar aqui para o nosso querido... Deixa eu ver aqui, o Edu. Vamos mandar pro Eduzinho. É isso aí. Deixa eu mandar um host pra ele aqui, ó. Do mais é isso, galera. Um forte abraço. Deixa eu pôr aqui, ó. Ponto de... eu sempre me complico nisso, mano. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Chega lá com carinho pro cara. Vou mandar pro Arnaldo, vai. Deixa eu mandar pro Arnaldo aqui. Arnaldo DK. Aí. Prontinho, meus lindões. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus.
Um bom descanso a todos. Bom domingão. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Vai lá, vou parar de streamar aqui. Aí, pronto, mandei a raid lá. Meus queridos! Ótimo. Que Muito- bom, filho. Foi bom. Muito obrigado. Muito obrigado Agradece. mesmo. Nossa, foi Vai. maravilhoso estar com vocês. Obrigado de coração. A gente agradece, Nano. Foi muito legal, foi divertido. Acho que foi fluido, né? Espero que você tenha gostado realmente aí pra. Maneira, velho. Que a gente teve bastante. A gente falou bastante, né? Falou que a gente foi fala delicioso. fala pra caramba. Cara, você não tem ideia, foi muito legal. Eu agradeço demais. Eu espero que vocês tenham gostado, se sentido à vontade, que eu acho que é o que eu Sim. sempre prezo, né? Que vocês se sintam à vontade aqui. Ó, muito obrigado. Desejo um restinho de domingo fantástico pra vocês, tá? Pra Pra também. você também, meu querido. Tudo de bom e aí qualquer coisa, Obrigado. só falar com a gente aí. Fechado. Obrigadão, gente. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Epilepsia do Pokémon, velho. Derrotar mais um de novo aquele chefe ali. O que demora é destruir os meteoros.